Matheus, onde é que tu vai hoje? Vai pro treino, né? Onde é que tu vai hoje? Pra cima deles. Já disse, não é pro treino, é pra cima deles. Porque isso é atitude, aquela atitude de vencedor. Alguém que vai entrar em qualquer contexto com o espírito de batalha, espírito de luta, espírito de, sabe, eu vou entrar pra vencer. Eu não vou entrar pra fazer, eu vou entrar pra vencer. E eu acho que a Porto 5 tem muito disso, porque nós viemos pro Brasil com essa essência. A essência de vir e fazer e vencer. Nós não viemos para experimentar. Nós não viemos para ver como é que ia correr. Nós viemos para vencer. Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente admira e que nos inspiram. Obrigada às marcas que patrocinam esse episódio e que tornam esse projeto viável. Arezzo Pelotas, Yoshake, Oral Unique Pelotas e Grace Barra Pelotas. Hoje aqui comigo eu nem sei como apresento, porque tem gente que conhece como Nascimento, Rafael, Fufo, tem um pouco de tudo, mas uma das pessoas que com certeza a gente pode dizer sem medo de errar que mudou a cena do mercado imobiliário aqui em Pelotas e também em tantos outros lugares. Rafael, para mim é Rafael, né? Seja bem-vindo. Paula, obrigado pela apresentação, pelas palavras, pelo convite. É um prazer muito grande para mim estar aqui, contar um pouco dessa história, não é? Como é que chegamos nesse ponto de estar ligado ao mercado imobiliário, que para muita gente também que me conhece há mais tempo foi uma novidade. E é um prazer muito grande para mim estar aqui contigo hoje. Pois é, Rafael, acho que não tem outro jeito da gente começar a nossa conversa que não seja dizendo para as pessoas, né, que na verdade tu é um educador físico por formação. Eu sei que não parece. Mas brincar com isso. Mas tem um longo trajeto até essa realidade da Porto 5, que atualmente é a segunda maior construtora do Rio Grande do Sul, né? Do estado do Rio Grande do Sul, é verdade. Que legal. Não, é que essa história começa da seguinte forma, né? Eu fui durante muito tempo atleta de futsal, nas categorias de base lá do Clube Brilhante, e por ter sido atleta de futsal, com uma continuidade natural dessa minha vida esportiva, acabei entrando na Faculdade de Educação Física, cursei a ESEF aqui na UFPEL, e me formei na ESEF, né? E sou então professor de Educação Física formado, e foi esse motivo que fui parar em Portugal, porque fui para Portugal na altura, dando continuidade nos estudos nessa área, fazer mestrado em Ciências do Desporto. Então foi essa porta de entrada em Portugal, foi o mestrado em Ciências do Desporto, em virtude de ser formado em Educação Física. Então essa é a história, assim, resumindo, não é? Que começa como atleta, em Portugal ainda tentei jogar futsal um tempo, não é? Mas foi por muito pouco tempo. Onde também tive mais alguns anos ligado à área, não diretamente na área como educador físico, não é? Mas depois já na área da gestão e até chegar ao mercado imobiliário, que é outra história também que tem que ser contada. Bom, então para não confundir as pessoas, vamos começar do começo, né? Isso. Lá atrás, quem te conhece como Fufo, geralmente é o pessoal do Gonzaga, do Brilhante, né? De um período mais... que faz já um tempinho, vamos dizer assim, né? Então, essa época, assim, que tu cursava, né, do Gonzaga, depois tu era atleta do Clube Brilhante, a gente tem tido um contato mais próximo, então, pelo que tu já tem me contado, inclusive com vários títulos estaduais, né, na tua carreira. Naquela época, tu sequer imaginava que a tua vida ia dar essa reviravolta toda. A tua ideia era seguir na área da educação física. Completamente. Na verdade, eu tinha, enquanto jovem, né, adolescente, jovem, o meu projeto era ser jogador de futebol. Né? Então, eu levei muito a sério isso. E foi muito legal porque muitos dos ensinamentos que hoje a gente utiliza com as pessoas na empresa, na nossa vida mesmo privada e com meus filhos, vieram desse período como atleta. Eu acho que tem muita coisa de superação, de determinação, de compromisso, comprometimento. Então eu tinha esse projeto, queria ser um atleta de futebol, um jogador de futebol. Tive uma passagem pelo Grêmio de Porto Alegre também, morei dentro do antigo Estádio Olímpico, não é? Foi uma passagem muito legal. Mas, então, basicamente como atleta, assim, consegui conquistar bastante coisa, com vários títulos estaduais, várias participações em campeonatos brasileiros de futsal. E depois chegou um período que eu precisava realmente tomar uma decisão, que era a questão dessa continuidade. Ou continuava e agora vou tentar ser um profissional de futsal, nesse caso, ou vou buscar um espaço no mercado de trabalho, vou começar a trabalhar, porque eu já estava no primeiro ano da faculdade, já tinha entrado na faculdade.
Então, e foi a sua única opção na faculdade? Nem pensava, então, em outra coisa? Não, na verdade, eu pensei em outras coisas. Eu cheguei a fazer vestibular no primeiro ano, sem preparação para o vestibular. Eu acabei o Gonzaga e sem fazer nenhuma preparação. Ainda estava muito focado no futsal. Eu fiz vestibular para odontologia. Porque o meu pai é formado em odontologia, foi dentista, professor universitário há muitos anos, aqui de Pelotas. E então, para mim, seria uma continuidade. Não é uma questão familiar. Tinha alguma identificação com a área. E achei que seria bom para mim. Mas não passei no vestibular e fiz no ano seguinte o cursinho pré-vestibular, o antigo, não sei se ainda existe, o Michigan. Deve existir em Pelotas o cursinho? Eu não sei, o Michigan ainda existe? Acredito que sim, acredito que sim. Né? Cursei em Michigan, tinha vários amigos lá no cursinho, né? E me preparei, aí decidi que o vestibular seria para educação física. Tinha um amigo meu, que chegou a ser reitor da Federal, Pedro Alau. O Pedrinho foi meu amigo de infância, jogou futebol comigo, meu colega do Gonzaga, aí do Brilhante, e disse, vem para educação física que tu vais gostar. E foi assim, ele me incentivou e eu entrei para educação física. E a partir daí, claro, aí o projeto de ser jogador começou a ficar completamente em segundo plano, porque eu sabia que seria muito mais difícil, né, tendo um compromisso com a universidade, tendo que estudar. E eu era um aluno na escola, um aluno nota 7, digo eu. Eu estudava o suficiente para passar, porque o meu foco estava no esporte, estava no futsal. Sim. Mas quando eu entrei na universidade, eu passei a ser um aluno nota 9, 9,5, passei a ser um aluno de médias muito elevadas, porque eu me dediquei bastante, porque eu realmente entendi que aquele poderia ser o meu futuro. Né? Então, basicamente foi isso. Com uma experiência de futsal adaptada depois para a área da educação física, que são áreas afins, e essa turma toda me conhece por Fufo. Aí que vem esse apelido de infância lá do meu irmão, né, que pegou, é muito forte. Até hoje, meus amigos me chamam de Fufo. Ele tem algum significado ou ele não conseguia pronunciar o nome? Meu irmão não conseguia pronunciar o meu nome. Nós temos uma diferença de sensivelmente 2 anos. Então ele me chamava de Fufo, né, logo que eu nasci. E assim ficou, na família, e aí pros amigos, e algo que permanece até hoje. E aí ficou. Eu tenho um apelido que só a família me chama também, que é bem esse. Meu afilhado não conseguia falar Paula, e é afilhado do coração, né? Então não ensinaram ele a dizer Dinda, a gente que se escolheu depois. E aí ele não conseguia falar Paula e falava papá. Então, assim, os meus tios, minhas primas, tudo é papá, mas só eles também, mais ninguém. Sim. Mas que legal. E, Rafael, quando tu tava na questão da faculdade, tu te imaginava como um personal trainer, como algo assim? Ou tu já tinha essa coisa da liderança, né? Essas habilidades que depois foram surgindo tão fortemente na tua carreira? Essa é uma boa pergunta, Paulo. Eu vou te contar uma passagem, tá, que aconteceu no primeiro semestre da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras aulas que eu tive foi na disciplina de futebol, e o professor, tendo um objetivo muito claro, né, de tentar mostrar para nós que a realidade lá fora seria dura, que não seria fácil, e eu entendo o propósito daquela intervenção, ele reuniu a turma toda, pegou uma bola de futebol murcha, furada, não é? Ou murcha, não sei, e disse, olha, o que eu tenho aqui para vocês hoje é uma bola murcha, e nós vamos fazer uma aula toda hoje com a bola murcha. Porque essa vai ser a realidade de vocês. Vocês o que vão fazer quando saírem daqui depois para dar aulas em escolas, vocês vão ter uma bola murcha, uma bola furada, e vocês vão ter que saber o que fazer com as crianças, porque essa vai ser a realidade de vocês. E eu lembro-me disso e ficou marcado em mim, porque ele tinha uma intenção positiva, o professor, que era nos dar ferramentas para tentar ter criatividade e trabalhar com alunos, mesmo que fosse só com uma bola murcha. Mas para mim, na altura, eu rejeitei essa informação. Eu pensei assim, eu olhava para aquele cenário, eu estava na turma, sentado, ouvindo e dizia, não, essa não vai ser a minha realidade, sabe? Não, eu não tô aqui para isso. Eu não tô aqui para estar numa realidade onde eu tenho só uma bola murcha para trabalhar. Então isso, eu rejeito essa realidade e eu tô projetando algo muito maior para mim. E de verdade, no primeiro semestre também da faculdade, um dos professores que era muito meu amigo, vou falar o nome dele, né? Que até hoje é meu amigo, Renato Rochefort, eu encontrei com ele e eu perguntei para ele no primeiro semestre, professor, eu quero saber, assim, puder me ajudar, o que eu tenho que fazer para poder fazer a faculdade e logo sair da faculdade para um mestrado. Eu quero fazer logo mestrado, doutorado na sequência. E eu estava nas primeiras semanas da faculdade e ele disse, pô, mas tu tá entrando agora, né? Tem calma, tipo assim, não é momento ainda para estar fazendo esse tipo de pergunta. Eu disse, não, mas é que eu tô já projetando que eu quero saber o que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu vou conseguir direcionar melhor a minha atenção. Sim. Ele disse, tá, é cedo ainda, mas te prepara esse ano, estuda muito, tira boas notas e te prepara para entrar no PET, no Programa Especial de Treinamento da faculdade, que era
um programa financiado, né, pela CAPES, programa do governo, e aí tu vai estar preparado para fazer pesquisa, tu vai estar preparado para ir para um mestrado depois. Eu disse, Renato, é isso que eu vou fazer. E foi assim mesmo, entrei na faculdade, tirei boas notas, entrei para o PET, tive 3 anos como bolsista do PET, e depois o caminho para o mestrado foi muito facilitado por conta disso. Né? Garanto que ele não acreditava que aquele guri... Então, o que eu quero dizer, respondendo agora a tua pergunta, mais objetivamente, eu já entrei na faculdade com um foco muito claro em ter uma continuidade, fazer um mestrado, um doutorado, porque naquela altura que eu entrei, eu estava pensando em ser professor universitário. Esse era o meu projeto. Eu sabia que eu teria que sair do país, fazer uma pós-graduação, mas eu pensava que eu ia voltar para o Brasil, dar continuidade nesse projeto, que depois mudou tudo. Né? Aí essa história são outras histórias. Sim, e aí então, entre a questão desse plano, né, que acabou de fato existindo, e a ida para Portugal, a gente também tem a passagem pelo Paulista, né, que eu acho que é bem importante, a gente não pode esquecer. Exatamente, porque no primeiro ano da faculdade eu ainda estava alimentando um pouco o sonho de que eu poderia ser um atleta de futsal. Eu combinei faculdade e Clube Brilhante, em 1998. E não foi um ano muito bom para mim, 98, como atleta. Eu tive algumas lesões, não foi um ano que correu bem. Isso tu tinha já quantos anos? 18 anos. 18. Então nós vínhamos de anos muito bons, né? Foram 4 anos em que fomos campeões consecutivos e eu sempre com uma participação importante na equipe, jogando todos os jogos. E 98 foi um ano diferente, um ano que o time foi um time misto, a gente não conseguiu se acertar muito bem, eu tive lesões, não foi um ano bom. A faculdade talvez tenha atrapalhado também um pouco, né? Mas eu em 99 ainda estava com um projeto de ser atleta, ainda pensava nisso. E foi um momento muito decisivo, onde eu recebo um convite para ir para um clube jogar futsal, e eles ficaram de me confirmar no outro dia qual era o ônibus que eu tinha que pegar para ir jogar, né? Para ir me apresentar no clube. E eu como ia receber um telefonema para ir para essa cidade, pensei, vou lá então comprar um tênis novo na Time Sport aqui no centro. E na Time Sport encontro o Betinho Duarte, Jorge Alberto Candiota Duarte da Silva, acho que é esse o nome completo dele, que é um amigão meu também, tenho muita gratidão pelo Betinho, pela porta que ele me abriu. E o Betinho me diz assim, Rafael, vem trabalhar comigo no Paulista. Nós temos lá um projeto com as crianças, equipes de competição, tu vem trabalhar comigo. E eu disse, Betinho, tô com um convite para ir jogar, mas se eles não me confirmarem hoje ainda, eu vou aceitar o teu convite. E realmente não me ligaram naquele dia. E eu aceitei o convite do Betinho para trabalhar no Paulista. Então, em 99 eu começo a trabalhar no Paulista. E é engraçado as voltas que a vida dá, que hoje o meu diretor de marketing da Porto 5 fazia parte de uma das equipes, né, lá de 1999, o Matheus Corbellini. Né? Inclusive foi quem nos apresentou. Né? Exatamente. E em 2000, eu como treinador fui campeão estadual, treinando o Matheus Corbellini, que foi meu atleta nessa equipe. Ele chegou a ser teu atleta. Sim, meu atleta, legal. E campeão estadual no ano 2000. Eu como treinador. E foi uma passagem muito bacana, porque o Betinho me convidou para estar com as equipes de competição e eu perguntei para ele se poderia fazer escolinha, porque eu queria ganhar dinheiro, né? Eu queria trabalhar, eu queria sempre com umas ideias assim de tentar fazer as coisas diferentes. Sim. E aí o Betinho, mais ou menos na altura, disse assim, não funciona muito a escolinha aqui, porque os pais não trazem as crianças, não tem muito compromisso, às vezes não pagam, então a estrutura não está muito preparada para isso. Eu disse para ele, mas eu posso tentar? Ele disse, pode tentar. Eu fiz um acordo com o clube, né, de parceria, né, de percentuais lá para poder fazer a escolinha. E naquele verão de 1999, foi no mês de fevereiro, talvez janeiro, fevereiro, eu fiz mais 700 flyers na impressora lá da minha casa, recortei à mão, recortada a tesoura, não tinha nem guilhotina, recortada a tesoura, e eu distribuí em todos os apartamentos da Coabipel. Todos, porta em porta. Eu fiz porta em porta distribuindo flyer da escolinha. No primeiro dia de apresentação eu tinha mais de 100 alunos. No primeiro mês nós tínhamos mais de 200 alunos. Foi uma loucura, uma febre. Eu tive que ainda nos primeiros 2 meses contratar professores para trabalhar comigo, porque eu não dava conta. Claro. E cheguei a ter 5 professores trabalhando comigo na escolinha. E a escolinha foi um sucesso. Montou uma equipe. Foi um sucesso, uma equipe de professores. Eu capitaneava esse projeto, não era o capitão do projeto, mas eles trabalhavam comigo, porque eram muitos alunos, eram muitas crianças. Correu muito bem e foi uma baita experiência que ninguém acreditava, na verdade. Todo mundo dizia, não, isso não funciona, não vai dar certo. E naquele momento deu certo. Né? Também, isso eu uso hoje como lição também para mim,
porque era verão, era janeiro, fevereiro, estavam meus amigos todos no cassino, né? Eu sei o pessoal que gosta do cassino, falaram agora um pouco no cassino. E eu disse, não, mas se é para fazer bem feito, então eu quero que dê certo. E eu fui meio que na intuição, assim, porque eu não tinha nenhuma escola de empreendedorismo, de montar uma empresa, nada. E deu super certo. O foi teu muito objetivo bacana. maior era monetizar essa vontade de trabalhar com a educação física, então. O meu objetivo na altura é assim, já que eu tô na área de educação física, não é? Tô estudando educação física. Fui convidado para trabalhar como treinador de crianças e eu vou ter essa oportunidade, então vou tentar, dentro desse cenário, criar o máximo de oportunidades possível, né? Eu vou maximizar as minhas oportunidades e trabalhando com as equipes de competição, eu teria uma remuneração fixa para cumprir com aquele trabalho, mas para mim era importante, olhando para a oportunidade, não é? Maximizando as oportunidades, fazer a escolinha onde eu teria dezenas ou centenas de crianças, como tive, para ensinar a jogar futebol e monetizando, criando uma oportunidade financeira com isso, que foi muito bom. Na verdade, essa oportunidade foi que me permitiu depois dar o passo lá na frente de ir para Portugal, tendo uma condição financeira muito favorável para poder dar espaço. Sim. Né? Não, que eu fico te ouvindo e pensando, né, Rafael, tentando imaginar lá naquela altura, assim, tu era muito jovem ainda. Tinha todo aquele ambiente do jogador de futebol, de futsal ali, né, que a gente sabe que é um ambiente diferente de uma empresa, por exemplo, por mais... Hoje em dia talvez não tanto, né, a gente enxerga mais como um negócio, mas na época acho que não tanto. Tinha os amigos ali, o pessoal do Brilhante, né, todo mundo ali indo pro cassino e tudo mais. De onde tu acha que vinha essa tua consciência já tão novo, assim? Tu sempre teve esse objetivo? Porque eu fico pensando, tudo acabou dando certo de alguma forma, né? Claro que teve desafios, mas... É mais uma boa pergunta. Obrigada. Pelo seguinte, Paula. Eu não tenho vergonha de dizer que desde muito novo eu sempre fui muito ambicioso. Não é? Eu sempre ambicionei muito coisas que eu queria ter, que eu queria fazer, que eu queria experimentar. Então, eu desde muito novo, não é, sempre projetei muito uma vida diferente daquela que eu tinha. Porque eu tinha uma vida boa. Eu fui criado numa família muito boa, família de classe média, meu pai com todas as condições, eu morando numa boa casa, frequentando o Clube Brilhante todos os dias, numa boa escola, no Colégio Gonzaga. Mas eu projetava muito mais do que isso. Então eu com 16, 17 anos, eu já dizia que eu ia ter um Ferrari. Né? Então assim, da onde que eu tirei isso, eu não sei de onde vem isso. Na verdade, talvez, né, tenha sido algo que foi acontecendo ao longo da vida e talvez tenha nascido comigo. Um capricorniano com vontade de dar certo. Né? Então, sempre alimentei muito em mim a visão de uma vida diferente, projetando uma vida diferente. Então, as oportunidades que foram acontecendo na minha vida, elas são por acaso, não é? Muitas delas, mas muitas delas intencionadas por mim. Acontece por acaso, mas com uma intenção, um desejo muito grande de ter mais, de fazer diferente, de poder ter outras oportunidades e poder viver uma vida diferente. Hoje tenho muito mais consciência sobre o processo em si, obviamente, né? E consigo fazer de forma mais divertida, mas na altura era muito isso, o desejo, a intuição, a vontade de ter mais e fazer coisas diferentes. Sim, aquela vontade que às vezes a gente nem consegue explicar, mas a gente sabe que algo tem que ser mexido, vamos dizer assim, né? E aí tudo estava tão bem no Paulista, o que te fez mexer de novo? Pois é, estava tudo tão bem, eu estava super contente, porque nós tínhamos uma escolinha que funcionava, nós tínhamos um grupo de professores fantástico, as equipes de competição, que eu adorava trabalhar com eles, só que eu estava vendo no final da faculdade, né, chegar ao fim do curso, e eu tinha dentro de mim uma insatisfação muito grande. Eu tinha vontade realmente de sair do país, eu tinha vontade de fazer coisas diferentes. Talvez, eu vou dizer algo que talvez eu nunca tinha dito, mas o meu pai muitas vezes em casa, em conversa com a minha mãe, chegou a não é se queixar, mas chegou a manifestar que poderia teve oportunidade de fazer mestrado fora do país, doutoramento, e nunca o fez. Talvez tenha sido uma semente plantada, então eu tinha dentro de mim esse objetivo, né? Sair do país, conhecer coisas novas, ver coisas diferentes. E naquela altura eu estava com a vida bem estabilizada mesmo, as coisas estavam acontecendo, estava super bem, mas
eu queria mais, né? Mais uma vez, vinha de dentro aquela vozinha falando que eu podia mais, que eu tinha que arriscar e que eu tinha realmente que buscar coisas novas. E aí que vem a questão de procurar na internet, aleatoriamente, mestrados, Europa, mestrado, Portugal, Espanha, e aparece lá um curso de mestrado, e eu entro em contato com a faculdade, e quando eu entro em contato, faltava uma semana para encerrar as inscrições do mestrado, foi uma coincidência grande. E eu preparei a documentação, enviei, eles aceitaram a candidatura e eu fui aprovado. Então foi isso, assim, muito uma vontade muito grande de experimentar coisas diferentes. E até hoje eu tenho essa vontade, não é? Eu acho que é o que move quem realmente quer ser empreendedor, não é? Quem quer buscar abrir negócios, tudo, tem que ter uma vontade grande de mudar as realidades, não só a nossa, mas das pessoas que nos rodeiam, não é? Que nos rodeiam, claro, Então, do nosso entorno. Eu acho que é o grande motor do empreendedor é esse. E depois vem junto outras coisas, né? Deixar legado, conseguir construir um patrimônio, um legado de imagem, um legado de história, um legado para os nossos filhos, que nos permitam dar uma continuidade. Sim. Então, isso vem depois, mas no início é mesmo a ânsia de fazer diferente. E aí tu vai para Portugal, então, fazer esse mestrado pensando que era uma coisa pontual. Ia lá, começo, meio e fim e voltava. E aí nada disso. Não foi bem assim. Não foi nada disso. Primeiro te dizer o seguinte, quando eu chego em Portugal, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia enfrentar. Né? E eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Na verdade, naquela altura, em 2002, nós tínhamos muito menos acesso a conteúdo como temos certeza. hoje. As pessoas estão nos assistindo hoje, estão consumindo conteúdo o tempo inteiro, né? Na internet, em todo lado. E nós não tínhamos. Então nunca ninguém tinha me falado coisas que eu acabei enfrentando lá com 22 anos. Era a segunda vez que saía de casa. A primeira foi quando eu fui para o Grêmio em Porto Alegre, mas foi por pouco tempo. Estava perto também, né? Então era diferente, né? nem se compara. Então eu enfrentei o desconhecido e por mais que tenha tido ajuda lá, tive uma ajuda de uma pessoa muito importante para mim na minha história também, que é o Giovanni Goulart, é um músico, produtor musical e daqui de Pelotas, que já morava em Portugal. Tive 3 meses na casa dele, mas eu sabia que eu não ia ficar na casa do Giovanni. Eu fui lá e ele me ajudou bastante, me abriu a porta. Foi um início muito importante, mas depois fui mesmo encarar o mundo de frente e foi muito duro, foi muito difícil. Porque eu costumo dizer que quando a gente muda de país, é exatamente a mesma coisa tu pegares a tua identidade e rasgar. Tu pega a tua história e rasga. E agora tu começa de novo. Começa do zero. Para alguns pode ser que seja uma oportunidade. Para mim não foi. Porque eu tinha uma história, eu conhecia muita gente, não é? Era bem conhecido nesse meio esportivo aqui de Pelotas. Tinha toda uma estrutura. Toda uma estrutura, uma relação familiar, muitos amigos. Então tudo era facilitado aqui para nós. E como para quase todo mundo que mora aqui em Pelotas, sempre conhece alguém que resolve um problema e conhece alguém que vai resolver um problema. E eu cheguei num país que eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. Então foi bem difícil. E Portugal, as pessoas pensam que aí também fala a mesma língua, né? Fala o mesmo idioma, mas primeiro que não é exatamente igual e segundo que tem um mundo de outras questões envolvidas, né? A gente sempre é uma pessoa que não é natural daquele país, né? Eu demorei 3 meses para entender o que eles falavam. Imagina. E eles falam português, mas não é a mesma língua. É português, mas não é. Para quem chega num país diferente, demora para acostumar o acento, né, o sotaque. Demora muito e foi bem desafiante para mim. Mas, claro, dentro desse desafio todo, não é? Eu vou voltar à questão do mestrado, doutorado e voltar. Eu tinha, assim, o projeto era fazer um mestrado em Portugal. E ao longo do mestrado eu fiz contatos com o professor de Zaragoza na Espanha, onde eu faria o doutoramento. Então meu projeto estava feito nesse sentido. Só que tinha uma questão importante nesse meio tempo. Eu tinha que sobreviver. O projeto de estudos estava bem feito, estava bem estruturado, mas eu tinha que sobreviver. Eu tinha que pagar as minhas contas, eu tinha que viver, eu tinha que... Né, normal, pagar aluguel, luz, água e sobreviver, comida, transportes. E de novo, né? Uma pessoa que aqui estava acostumado a já ter, exatamente, inclusive isso, né? O seu próprio faturamento. E o fato de estar lá alguns meses sem ter rendimento, sem ter receita, foi muito rápido para que o dinheiro acabasse. Porque o nosso dinheiro na altura, R$4 comprava €1 na altura em 2002. Quase a mesma cotação que está agora. Então era caro, o euro estava muito caro. Sim. E então o dinheiro durou 4, 5 meses. Então foi muito pouco tempo e depois disso
eu tive que começar a trabalhar, porque eu tinha que trabalhar, eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu queria trabalhar, mas não estava fácil conseguir na área que eu queria, que era a área do esporte com crianças, e não consegui. E foi aí que consegui uma oportunidade numa academia, trabalhar como instrutor de academia, e na verdade eu nunca tinha entrado numa academia, a não ser nos treinos como atleta de futsal. Eu não gostava de academia na altura, né? Eu gostava de jogar bola, mas era a oportunidade que eu tinha, ser instrutor de academia. Eu disse, então eu vou fazer. É o que tem, eu vou fazer. E comecei um trabalho numa academia. Poucas semanas depois, ajudei um brasileiro que estava fazendo mestrado lá, que hoje é muito meu amigo, a entrar também para dar aulas nessa academia. E poucas semanas depois, ele me convida a participar do processo seletivo de uma outra academia, um grupo inglês, não é? Um grupo de health clubs, são mega academias, que estava abrindo a primeira unidade em Gaia, que é do lado do Porto. E aí começa toda uma outra história, porque eu de não gostar de academia até me tornar um personal trainer foi sensivelmente 6, 7 meses. Não é? Porque a partir daí tenho a oportunidade, entro num estágio no Homes Place, faço todo o treinamento e viro personal trainer no Homes Place. Só que eu fiz 7 meses de estágio e treinamento sem ser remunerado no Homes Place. Então eu tava com uma gana, eu tava com uma vontade de trabalhar e ganhar dinheiro muito grande. E quando eles me abrem a porta para fazer isso, aí era fome com a vontade de comer tudo junto e o banquete na frente. E eu realmente comecei a trabalhar no Homes Place, trabalhei muito. E a partir daí as oportunidades na empresa começaram a aparecer. Né? E eu comecei a colocar numa balança o que realmente fazia mais sentido para mim. Ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro, ou agora fazer o mestrado, o doutoramento e seguir por esse caminho. Né? E também estava com uma vida em Portugal que eu comecei a gostar dela, né? Gostar de estar no país, sentir o país, viver o país, que é Sim, não era uma necessidade, agora era uma vontade. E eu comecei a gostar muito daquilo, né? De verdade. E a partir daí, o meu projeto de voltar para o Brasil, o projeto de fazer o doutoramento, ele começou a desaparecer. O mestrado, tu concluísse? Eu fiz o primeiro ano do mestrado, e no segundo ano, quando eu tinha que apresentar a dissertação, eu conduzi ela até a reta final e não apresentei. Não apresentei por quê? Porque uns meses antes fui promovido dentro do grupo Homes Place, que é essa cadeia inglesa que eu trabalhava, para diretor de ginásio, gym manager, e depois passei logo a seguir para gym manager advisor. E eu andava viajando Portugal, Espanha, então eu não tinha tempo. Eu viajava muito, trabalhava muitas horas e disse, não, agora não vou conseguir fazer isso. Ainda mais mestrado, né? Depois termino. Foi aquela depois termino. E o depois nunca chegou. Depois nunca chegou. Porque acho que as coisas também têm que fazer sentido, né? Exatamente. E já não faz mais o sentido que precisaria fazer dentro da tua carreira. Bom, e aí então essa empresa te deu todas essas oportunidades e foi nessa empresa que tu fez todas as formações que eu estava lendo no teu currículo. Tu tem diversas formações em desenvolvimento pessoal, em liderança, né, gestão de equipes. Foi aí que teve esse despertar, tu acha, para essa parte? Com certeza. E eu conheci algumas pessoas dentro do Homes Place que estavam muito ligadas ao mundo do desenvolvimento pessoal e que foram influências muito positivas para mim. Eu tinha tido experiência de liderança, liderar pessoas. No Homes Place tive a experiência de liderar grupos também, como gym manager, então grupos grandes, 50, 60 pessoas. Mas obviamente que tendo do lado pessoas com experiência já, né, e com conhecimento e com bagagem, foi muito mais fácil, porque a partir daí começaram a me mostrar o caminho. Qual é o caminho de liderar um grupo de 50 pessoas? Como é que eu faço uma reunião com 50 pessoas onde eu tenho que ser duro e eles têm que sair de lá mais motivados ao mesmo tempo? Então, esses desafios de trabalho nos levaram a buscar mais conhecimento. Todo o grupo fazia isso do Homes Place, para os heads, para os diretores. E comecei uma trajetória muito interessante de desenvolvimento pessoal. Leitura de livros, com cursos, com seminários, com congressos. Então participei de muitas formações. Lá, os treinamentos lá são as formações, onde fiz formação em coaching. Eu fui coach durante um período, depois fiz a certificação internacional em coaching. 2006, né? Depois fiz o curso de practitioner em PNL, não é, com o Pedro Vieira, que é um grande amigo meu. Participei de vários eventos com Anthony Robbins lá em Londres, UPW, né, que são eventos meio generalistas, mas são eventos muito bacanas. E vale tudo que dizem? Vale muito a pena. Na verdade, o evento do Anthony Robbins,
eu posso dizer que ele é transformador. Tá? Assim, é difícil alguém ir a um evento desse pela primeira vez e não sair de lá uma pessoa diferente. É como fazer uma formação de coaching, por exemplo, bem feita. Tá? Uma formação, um treinamento para ser coach bem feito. É difícil tu entrar no processo e sair sem sair uma pessoa diferente. Não é? Practitioner em PNL, a mesma coisa. Então, são todos cursos que movem muito. Só que o Anthony Robbins tem uma capacidade e tem um conteúdo e uma capacidade de transmitir esse conteúdo que é ímpar. Não é? Ele é uma pessoa única no mundo. E eu assisti 4 vezes já, 4 eventos do Robbins, 3 UPWs e um Wealth Mastery, que é um curso paralelo ligado a finanças e riqueza. E é brutal, assim, é completamente fora da curva. E faz toda a diferença. Só que as pessoas têm que ter cuidado quando saem do curso. Porque muita gente que entra emerge, não é? Entra no mundo do desenvolvimento pessoal, começa a se dar conta de coisas que não estão bem e querem tomar decisões muito rápido. E essas decisões, quando são tomadas muito a quente, são tomadas assim, muito rápidas, elas podem ser equivocadas. Sim. Porque o processo, muitas vezes, de alterar nossa realidade, ou o contexto que a gente está inserido, ele pode não ser um divórcio, ele pode não ser uma demissão, né? Ele pode ser simplesmente uma ressignificação do que está acontecendo no contexto. Pode ser que com as ferramentas que eu tenho agora eu possa influenciar pessoas que estão na minha volta para ter melhores comportamentos, meu parceiro, minha companheira, para evitar um divórcio. E muita gente esquece disso e sai de uma imersão de desenvolvimento pessoal e chutando balde, não é? Agora eu vou mudar tudo. É verdade. E às vezes corre mal. É verdade. Eu já comentei contigo, né, que várias das minhas mentoradas se separaram ou pensaram em se separar. Mas, Cris, fica tranquila que com os homens isso ainda não aconteceu. Não, mas a Cris é legal falar da Cris, porque eu tava contando a história ali do mestrado, do Homes Place e tudo. E a Cris, ela entra no momento da minha vida em que eu tô já no Homes Place trabalhando, não é? E eu ainda tinha uma certa dúvida em voltar ou não para o Brasil, até porque tinham questões ligadas a visto, de permanência e tudo mais. Claro. E eu conheci a Cris, a gente começou a namorar e casamos 3 meses depois. Foi assim, foi muito rápido, né? Nos juntamos assim, foi tudo muito rápido. Com uma cumplicidade incrível que temos até hoje. Essa foi uma decisão rápida que valeu a pena, então. Valeu a pena, foi. Mas foi muito legal, porque aí eu tive a certeza que eu não ia mais embora de Portugal. Sim. A Cris foi o ingrediente principal, não é? Principal de tudo que estava acontecendo, para dizer, não, daqui eu não saio mais. E a partir daí, ela me ajudou muito. E ela é da Venezuela, né? Ela é da Venezuela. E ela estava em Portugal, quando a conheci, pouco menos de 3 anos de Portugal, eu tinha pouco menos de 2 anos. E então nós dois nos juntamos, estávamos numa situação meio parecida, né? Iniciando a vida em Portugal, conhecendo tudo, descobrindo tudo. E foi muito legal. Eu costumo dizer, Paula, isso que eu ouvi em algum lado, tá? Então não é criação minha. Mas existem 2 tipos de mulheres na vida de um homem. Talvez seja um pouco machista o que eu vou dizer agora, mas não é o meu objetivo, tá? Quando os homens querem prosperar e são empreendedores e querem realmente fazer coisas diferentes, existem 2 tipos de mulheres. A mulher âncora e a mulher alavanca, tá? Sim. A âncora é aquela que vai botar problema em tudo, vai botar empecilho em tudo e vai dizer assim, não vai muito longe, porque indo muito longe nós vamos ter que se mexer e eu não quero sair daqui, dessa zona de conforto, da família, da minha família, da família da esposa, no caso. E muitas vezes, quem é muito empreendedor e quer ir para frente, vai ter que enfrentar isso e vai ter que conduzir isso da melhor forma, não é? Enquanto que a Cristina, para mim, sempre foi a alavanca. Porque quando eu pensava em fazer algo, eu dizia, eu tava pensando em fazer isso, ela, vai, tu consegue, vai, tu é o melhor, vai que tu vai conseguir, vamos lá, eu te ajudo, como é que é? Tem que ir pro Brasil, tem que pegar as crianças pequenas, Matheus nem falava quando a gente veio pro Brasil, eu disse, vamos lá, vamos fazer acontecer, é para ir, vamos todos. Então isso faz muita diferença. Com certeza. Ela foi sempre uma alavanca para tudo aquilo que nós tentamos fazer na nossa vida, e eu costumo dizer, se tu queres ser empreendedor e queres chegar longe, escolhe bem quem vai ter do teu lado. Eu acho que é bem isso, Rafael. Acho que não é... Primeiro, não acho nada de machismo, e acho que não é só a mulher, acho que é a mulher e o homem, um na vida do outro, né? O Leonardo, meu marido, ele costuma usar a mesma expressão, né? Tem gente que é uma âncora na vida do outro. E é isso, é exatamente assim. Eu acho que a gente tá na vida para somar um na vida do outro, né? E essas próprias formações que tu fizeste, com certeza também te auxiliaram a ter essa visão mais ampla, né? A gente comentava como é
legal e poderoso e ao mesmo tempo perigoso, dependendo do momento de vida que a pessoa tá, mas se ela consegue absorver o melhor dessas formações ou das próprias mentorias, como a que a gente faz, ela percebe que tudo é para desenvolver ela como ser humano. E quando a gente fala isso como ser humano, não é a carreira simplesmente, a família, é o todo, é tudo que envolve. Uma coisa tem que estar ali para somar na outra, né? Uma pessoa verdade. Na outra e uma área na outra, a gente é um só. Mas que bacana, então acho que vamos mandar um beijo pra Cris, né? Um beijo pra Cris, que vai estar nos assistindo. A Cris é uma parceira, realmente ela é diferente, onde ela chega, ela encanta e tem sido essa companheira de vida. E vamos continuar essa jornada, não paramos por aqui, tá só o começo. Exatamente. Tem muita coisa que a gente estamos planejando e que a gente faz. E deve ser muito interessante também, né? Um brasileiro com uma venezuelana morando em Portugal, é uma mistura. Mas ela tem uma personalidade que se adapta muito fácil. Ela costuma dizer que gosta mais de Pelotas do que eu. Ela diz isso. Porque quando eu digo assim, vou pro Brasil, vou para Pelotas. Eu às vezes digo, vou lá porque, claro, tem que ir, mas aí tá calor em Portugal, tá verão, tá lá, tá tudo acontecendo. Eu digo, vamos pra Pelotas, que ela adora vir pra Pelotas. Ela gosta desse nosso jeito mais caloroso, as pessoas daqui, ela fala com todo mundo, sempre tem um conselho para dar. Sim. Então é muito bacana, assim. Eu acho, se pudesse escolher a pessoa para estar do meu lado, assim, tem que se escolher. E se estudasse o perfil, era a Cristina que eu escolhia, pela forma como ela tem conduzido todo esse processo, né? E que não é só, simplesmente são as empresas, não são só os negócios. Nós temos 3 filhos, nós temos filhos que realmente, mesmo que não estejam sempre conosco, nós somos pais muito presentes, né? Onde os filhos fazem parte do projeto familiar, a gente tem discutido com eles o que nós vamos fazer, quais são os próximos passos da família e de cada um deles, eles têm projetos individuais que a gente acompanha, que a gente trabalha, é muito bacana. Como isso anda forte, e eu acho que não à toa que as pessoas têm os resultados que têm, né? Eu assisto muito podcast, inclusive gosto muito de podcast de líderes, de empresários, enfim, de pessoas que têm uma realidade parecida com a tua, de certa forma. E como isso tá forte de falarem na família, me chama atenção. Sim. Porque antigamente, quando eu era pequena até, a gente via, ou era a pessoa que era muito família, ou a pessoa que era muito dos negócios, né? Sim. E como a gente dizia, hoje acho que nós percebemos como sociedade que as coisas podem se misturar e que, inclusive, faz bem, tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu acho que a gente tem que entender, né, Paula, que assim, existem fases na nossa vida, certo? Como a nossa vida tem fases, os negócios também têm fases. Quando a gente pensa em abrir uma empresa, como, por exemplo, nós fizemos com a Porto 5, aqui em Pelotas, vamos falar sobre isso mais a seguir, né? Mas vou dar esse exemplo. Eu estava consciente que nos primeiros anos nós viveríamos uma fase muito intensa e que essa intensidade de trabalho muitas vezes iria me afastar da família, das crianças, né? Principalmente se eles estivessem em Portugal. Então a decisão de trazer os filhos juntos para cá foi muito acertada, porque nos permitiu estar com uma intensidade de trabalho alucinante, e era importante para o negócio que essa fase fosse vivida, mas ao mesmo tempo nos permitiu estar próximo das crianças. E a seguir, né, obviamente que se a gente não consegue sair dessa fase aqui, né, aí começa a não valer a pena ser empresário e a empresa começa a ter problemas. Então, a gente já vive novas fases hoje, onde a fase hoje da empresa ela é bem diferente. Nós temos hoje 550 colaboradores e esse foi o projeto. Né, montar uma empresa, as pessoas certas, nos lugares certos, e poder sair do operacional, passar pelo tático e hoje está no estratégico. Nós estamos no nível estratégico da empresa, a gente consegue estar muito presente em tudo aquilo que está acontecendo, mas consegue ter muito mais tempo para a família. Então eu consigo estar em Portugal e fazer a gestão ao mesmo tempo da Porto 5, a gestão estratégica, não a gestão operacional e tática, porque essa já não consigo fazer à distância. Sim, que aí é o dia a dia. É o dia a dia, temos pessoas brutais, extremamente competentes fazendo o trabalho. Mas para que nós tivéssemos essas pessoas fazendo o trabalho, nós tivemos que, desde o início, estar no operacional, fazendo o que tem que ser feito com muita intensidade, né? E eu acho que quando a gente tem essa noção e sabe que nem tudo é eterno, que eu não vou ficar a vida inteira, né, na correria, que a gente precisa equilibrar as coisas para poder dar atenção para as crianças, fica muito mais fácil, porque até meus filhos sempre aceitaram muito bem isso. Eles sabem que hoje eu tenho imersões no Brasil, né, que eu tenho dificuldade até de falar com eles no dia a dia, porque é muito intenso. Mas quando essa imersão acaba, eu estou 100% disponível para eles. Isso para mim é muito importante. Eu acho que isso é o segredo da verdadeira presença. Né? Eu até costumo falar com os guris aqui, com o pessoal da nossa gravação, que uma das coisas que eu mais gosto do podcast é que eu fico 2 horas sem olhar o celular. Ele até está aqui, caso eu precise fazer alguma pesquisa ou te mostrar alguma coisa.
Mas eu desligo do mundo. E hoje em dia isso é difícil, mas é um exercício que a gente precisa se fazer, né? E a criança, eu tenho 2 meninos de 4 anos, né? Eles percebem tudo, né? Eles sabem direitinho. Ontem mesmo o Pietro gritou, mamãe, da cama. A vida é maravilhosa. E eu tava naquele dia que tu acorda meio murcha, sabe? Eu digo, nossa, como pode, né? A criança sempre sabe o que te dizer, o sinal que te dá. E até o quanto ela entende ou não entende o que precisa ser entendido, né? Mas quantos anos tem os teus? Que eu falei dos meus, não te perguntei. Nós temos 3 filhos, eu e a Cristina, né? Nós temos a Rafaela, que tem 16 anos. Ela pretende ser arquiteta, cantora e artista, assim. Ela é uma artista tremenda. Tem uma habilidade com desenho, com pintura, com música, uma coisa incrível. Legal. Inclusive agora ela e a Daniela, que é a minha filha do meio, que tem 13 anos, estão fazendo um projeto de gravar um DVD. Estão gravando 10 músicas. Já estão trabalhando as músicas com produtor musical, tá muito bacana. E tem essa veia na família? Meu pai foi músico muitos anos. Meu pai e meu tio eram do Conjunto Santos aqui em Pelotas. Era um conjunto antigo de baile. Sim. Meu pai é o Sérgio, que era o contrabaixista, e meu tio é o Zezinho, que era o guitarrista e o cantor. Então a veia musical é muito presente na família. E a Daniela, que é uma figura, a Daniela é uma menina espetacular. No futuro vai trabalhar com marketing, vendas, porque ela é muito comunicativa, ela a Dani é incrível. É uma casa cheia. É uma casa cheia. E também adora, é cantora também, adora essa questão do lado artístico, não é? Ela disse que vai morar em Hollywood, vai trabalhar com cinema, vai ser assim, então a gente incentiva bastante isso. E o Matheus, que tem 12 anos, então é uma escadinha, 16, 13 e 12, né, que é o nosso guerreiro, a gente costuma dizer, que é ser jogador de futebol. Tá lá, ele tem uma Com essa veia eu não preciso nem perguntar de onde vem. Ele na semana mandou uma mensagem, pai, vou falar com o treinador, o que tu acha? Vou ser lateral direito. Eu, tá bem, filho, eu tô aqui falando isso pra ele, que no lateral direito eu acho que tu vai bem. E eu incentivo bastante essa questão esportiva, porque ser um jogador ou não, são milhares de fatores que vão determinar isso, né? Sim. A gente sabe que não é uma coisa fácil, mas o fato de estar lá, entrar em campo, treinar, ter a disciplina, chegar no horário, botar o fardamento, ir lá, se esforçar dia de chuva, de frio, de sol, essa vivência esportiva, ela molda o caráter para aquilo que vem a seguir, né? Porque o futebol pode ser uma realidade, mas se não for, o caráter do atleta tá lá e isso não se perde ao longo da vida. Porque no mundo real a gente vai precisar ter essa força de levantar cedo, sair da cama, encarar o frio, o vento, a chuva e fazer acontecer. Por isso que eu incentivo meus filhos a dar a cara, né? Fazer o que tem que ser feito, tanto no esporte, como nesse caso as meninas agora com o projeto musical que elas estão. Então, para mim, isso é muito importante. E isso tu acha que foi o principal diferencial para tornar a tua empresa o que é? Agora vamos falar um pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre a Porto 5. Olha, eu tenho frases que eu uso no meu dia a dia em todos os contextos, né? E uma delas é para cima deles. Que assim, porque isso para mim é uma âncora, né? Que eu uso porque a gente não tá 100% do tempo motivado. A gente não tá 100% do tempo confiante, né? Nós acordamos às vezes e temos problemas e a gente sabe que os problemas existem e tem que ser ultrapassados. Mas usando essas âncoras, como costumamos usar, vamos para cima deles e bato palma e bato na mesa, isso mexe com as pessoas, mexe conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Então, com meus filhos, eu digo pro meu filho, Matheus, onde é que tu vai hoje? Vai pro treino, né? Onde é que tu vai hoje? Para cima deles. Já disse, não é pro treino, é para cima deles. Porque isso é atitude, aquela atitude de vencedor. Alguém que vai entrar em qualquer contexto com o espírito de batalha, espírito de luta, espírito de, sabe, eu vou entrar para vencer, eu não vou entrar para fazer, eu vou entrar para vencer. E eu acho que a Porto 5 tem muito disso, porque nós viemos para o Brasil com essa essência, a essência de vir e fazer e vencer. Nós não viemos para experimentar, nós não viemos para ver como é que ia correr, nós viemos para vencer. Né? Nós não viemos com plano B, não tinha plano B. Se não der certo, a gente vai fazer qualquer... Não tinha essa hipótese. Essa hipótese nunca teve conosco no nosso projeto, porque eu, para vir de volta para o Brasil, né, largar o que eu tinha lá, as minhas empresas em Portugal, vendi as minhas empresas, vendi os meus negócios, trazer minha família para cá, fazer o movimento que eu fiz, o investimento que nós fizemos financeiro para iniciar essa empresa e de família e de vida, não tinha plano B. Nenhuma alternativa de ter insucesso. E deu certo. E os meus sócios pensam igual e se comportam igual. Hoje o Fernando Pinto, que é o meu atual sócio fundador, que tá comigo, a gente tem uma relação espetacular, é um cara que nunca perdeu, não gosta de perder, né? E entra para fazer
para concluir, para fazer bem feito e para vencer em tudo aquilo que faz. E não é uma competição com outros, é uma competição interna, competição interna, de fazer as coisas bem feitas e fazer dar certo. É uma questão de mentalidade, eu acho também, né? A forma com que a gente enxerga a vida, assim, né? É atitude. Eu costumo dizer o seguinte, tem uma máxima na Porto 5 e nas empresas que eu sempre trabalho, que a gente recruta a atitude e treina as capacidades. A gente não pode recrutar as capacidades e treinar a atitude. A atitude não é treinável. A atitude, ou a pessoa tem atitude ou ela não tem atitude. Então, no limite, recruta quem tem aquele sangue no olho. Recruta quem está afim, quem quer crescer, quem quer fazer, quem é comprometido. E o resto a gente treina. Se ele não tiver as capacidades lá, a gente vai treinar as capacidades. E a Porto 5 tem muito disso. Uma empresa que os nossos colaboradores, principalmente o nosso quadro diretivo, os nossos gerentes, eles têm o sangue no olho. Eles vivem a empresa, eles são a Porto 5. Eles vão para a rua com a camisa e têm orgulho de dizer que são da empresa. Isso a gente construiu, uma empresa que não existia. Nós criamos do nada, há 11 anos, e hoje tem 550 colaboradores e eu digo que a maioria deles tem esse orgulho de dizer, eu sou Porto 5, eu trabalho na Porto 5 e eu sou parte da empresa. Sim. Isso é muito bacana. Isso é marca, né? Isso é legado. É muito legal. Mas, então, como foi essa mudança, Rafael? Porque a gente comentava, vendi os meus negócios, não tinha plano B, mas até então na tua história a gente estava na questão ali das formações, né, do desenvolvimento, trabalhando nessa grande rede. Como foi esse salto que acabou? Que legal. Com certeza não foi um salto, né? Mas quando a gente olha assim de fora parece que mas tem todo um trajeto. Nessa multinacional que eu trabalhei inglesa, não é? No Homes Place, eu fiz carreira de gestão. Então, porque eu comecei como Gym Manager, passei para Gym Manager Advisor e de Advisor fui convidado pouco tempo depois para ser Club Manager, onde passei a ser um executivo da companhia, fazer a gestão de uma unidade de negócio, um clube. Então, um clube que eu digo seria comparável a uma mega academia, aquelas academias que a gente vê em São Paulo, a Fórmula, aquelas. Tá? Então, eles tinham 280 mega academias na Europa e eu era diretor de uma unidade. Passei a usar terno e gravata, executivo, trabalhar com números, trabalhar com gestão de pessoas a sério. Todo o processo de desenvolvimento pessoal veio junto com todo esse crescimento. E as coisas foram acontecendo até um ponto em que a Cristina também entrou no Homes Place, trabalhava na área comercial, fez um belo trabalho. Mas teve um momento que eu fui mudar de clube, me convidaram então para ir gerir outro clube da cadeia, que era o clube que a Cristina trabalhava. E num grupo inglês existe uma incompatibilidade. Um manager não pode ter no staff uma pessoa da família. Não é? Uma esposa, um filho, não pode. Então, ou eu não ia poder fazer esse movimento, ou ela tinha que sair da empresa. Ponto. E nós conversamos, já, não, eu saio, vou fazer outra coisa qualquer, não tem problema nenhum. E ela sai, não me falou nada, Cristina, não, e disse, eu vou procurar uma coisa para fazer. E ela viu uma oportunidade no mercado imobiliário, porque nós conversávamos muito sobre isso. Nós já tínhamos comprado um apartamento, entretanto, a gente falava em investir em imóveis, então, depois da leitura do Pai Rico, Pai Pobre, não é? Fez parte muito da nossa vida. E ela, sem me falar nada, procurou uma oportunidade no ramo imobiliário. Ela foi trabalhar numa imobiliária, não é? Numa marca americana, e foi lá na entrevista, correu bem, chegou em casa e disse, vou te contar, tô pensando em entrar no ramo imobiliário. Eu falei, isso é muito legal. Porque eu adoro essa área, eu acho que é uma área muito bacana e promissora, né? Tem tudo para dar certo, então vai lá. E ela, não, mas tu tem que ir lá comigo para entender melhor os números, que era os percentuais, e sim, angariação e venda. E eu fui lá, participei de uma entrevista, o dono da agência me apresentou e eu disse, não, é muito bacana, vai dar certo. A Cristina, em 3 meses, ela estourou de resultado. Ele disse assim para ela, olha, nos primeiros 3 meses ninguém faz vendas, porque tu tá aprendendo a fazer isso. Claro. E ela não escutou. Tipo a história da bola furada, ela não escutou. Primeira semana ela já fez venda, ela já começou a mexer e pintou a zona dela de plaquinhas de agenciamentos, né? Aqui agenciamentos no Brasil. Pintou a zona dela e começou a fazer venda. E o cara disse, ninguém faz venda nos primeiros 3 meses, mas ela não ouviu. Ela esqueceu essa parte. Isso que nem é de lá, né? Aí ela chegou em casa um dia assim, Rafa, olha só, já entendi como é que isso funciona, podemos abrir nossa imobiliária já. Eu disse, opa, gostei. É assim mesmo que se fala. E foi iniciativa dela. Ela me disse isso. Eu disse, tá, ok. Por acaso o diretor de expansão dessa marca treinava no clube que eu era diretor. E eu falei com ele e disse, Rafa, não tem como ser melhor. Vocês, com o que tem de bagagem de gestão, de liderança, abrir uma imobiliária, tem tudo para dar certo. E nós, passados uns meses, depois de escolher a zona,
fazer obras, preparar a loja. Abrimos, então, a nossa primeira imobiliária, na virada de 2006 para 2007. Chama-se ERA, uma marca americana, e na cidade de Valongo, ao lado do Porto. A imobiliária começou e eu ainda estava no Homes Place, né? Quando fizemos um primeiro ano, eu acompanhava a imobiliária, mas o meu trabalho era outro, né? Mas sempre acompanhando as operações. E em 2008, eu cheguei à conclusão que se realmente eu quisesse obter resultados extraordinários na minha vida, eu tinha que dar o salto. Eu não podia mais estar trabalhando na multinacional onde eu estava. Eu tinha uma posição muito privilegiada. O meu salário na altura é um salário que poucos portugueses ganhavam, né, naquele contexto, naquela realidade, mas eu queria mais. Tinha de novo aquela insatisfação dentro de mim e eu sabia que a gente podia chegar mais longe. E aí eu conversei com a empresa, saí do Homes Place em agosto de 2008 e abrimos a nossa segunda imobiliária. Compramos uma loja que estava já operacional, mas funcionando mal, né, que foi a Era da Maia, que é uma cidade que foi lá do Porto. Começamos a operar a loja, em agosto nós compramos, em setembro eu faço um recrutamento e treino uma equipe de 10 pessoas e começamos a trabalhar. Todo mês de setembro. E eu pensei, agora isso vai ser um sucesso, a gente vai arrebentar de vender imóveis. Porque eu trouxe aquela minha bagagem de gestão que eu tinha do Homes Place para dentro da imobiliária, criando processo, criando ferramentas, instrumentalizando todos os processos, e vai ser assim. Em outubro, um mês depois de nós termos iniciado as operações, acontece a bolha imobiliária. O crash da bolha imobiliária, o subprime americano, quebra de bancos, e simplesmente acabou o mercado imobiliário em Portugal. Porque era um mercado que dependia muito do funding, não é? do dinheiro que vinha de bancos americanos para financiar bancos portugueses, e aquilo acabou. A dúvida sobre o mercado é bom ou é mau ali, todas as crenças foram abaladas. E nesse momento, quando acontece, os bancos recolhem a linha e digam, não empresto mais dinheiro para ninguém, acabou o financiamento. Isso vocês já com filhos, com família? Já tínhamos nessa altura a Rafaela, né? E a Daniela era um projeto, a ideia da Daniela. E foi muito duro. Foi muito duro por quê? Porque nós tivemos 5 meses sem fazer uma venda nas duas imobiliárias, um custo fixo alto, né? E praticamente não, todas as minhas economias, as nossas economias dos anos todos de trabalho desapareceram em 5 meses. Foi duríssimo demais. Meu Deus, imagina. E nessa hora bate aquela coisa de ainda batia em ti, assim, e ainda por cima tô longe de tudo, longe de todo mundo, tô fora do país, ou já não sentia mais? Isso já não fazia parte, porque eu tinha minha família. Já tinha tua família, minha filha, já estava muito enraizado. Mas, obviamente, tinha minha família e a minha responsabilidade. Eu comecei a olhar, o problema está aí, não é? O que a gente vai fazer com ele? Nós vamos ficar agarrados ao problema ou a gente vai buscar soluções? E eu, depois de ter feito todos os cursos que fiz, de ter aprendido tudo, então, o problema é o que é, vamos tentar observar o que está acontecendo de fora um pouquinho, né, e vamos resolver o problema. E eu tinha comprado um ano antes um ingresso para um curso. Essa passagem é muito legal, tá? Mesmo para mim é muito marcante. Tinha comprado um ingresso para um curso em Londres chamado NAC, que é o National Achievers Congress, um congresso de empreendedores. E nesse curso estava lá o Harvey Eker, que escreveu Os Segredos da Mente Milionária. Estava lá um coautor junto com Kiyosaki, eu não me lembro agora o nome dele, um cara que é coautor com livros junto com Robert Kiyosaki, tava lá também, a seguir eu vou me lembrar o nome dele, tava lá o Alan Sugar, que é um grande empresário inglês, ele é tipo o Donald Trump da Inglaterra, tava lá Richard Branson, do grupo Virgin, né, que é um personagem, que é o cara. Então eu assisti todos esses caras no curso e eu tinha marcado, assim, vou ou não vou, tenho que ir. E eu estava numa situação muito complicada, porque nós estávamos já sem dinheiro, as lojas mal, aquilo não estava vendendo nada, o país colapsando, as grandes empresas quebraram, foi uma coisa dura de se ver. Eu disse, mas eu vou. Aí eu fui no curso. Pai, aquilo foi assim, foi incrível, foi incrível. Eu assisti o Harvey Eker fazer uma venda, não é? Ele fez uma venda de 5 milhões de euros, libras, euros, a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, mas como se fosse. Ele vendeu 5 milhões em 30 minutos. Ele fez um pitch de vendas no palco. O trabalho dele ir lá, na verdade, foi fazer um pitch de vendas do curso dele. Só que a construção da venda, a forma como ele apresentou, não é? O price presentation, trouxe o preço, atribuiu o valor, ele construiu toda a argumentação e veio no final e veio cortando e apresentou a oferta agora, se comprar agora, princípio da influência. Foi uma aula.
Mas foi uma aula incrível, assim. Foi uma venda de palco e todo mundo acabou a intervenção, eram 10 mil pessoas, estavam lá, 5 mil correram para comprar. Estou falando de um Apesar curso de tudo. 1.000 euros. Sim. Ele cobrou 1.000 euros no dia, o que ele precificou inicialmente 29.900. Tá? Era o valor que ele dava para o curso, a desconstrução que ele fez. E ele vendeu 5 milhões de euros em 30 minutos. E eu olhei para aquilo, se esse cara faz, eu também sou capaz de fazer isso, né? E foi muito, muito bacana, foi muito inspirador. A seguir assisti o Alan Sugar e o Richard Branson de formas completamente diferentes falar a mesma coisa, que para mim foi uma grande lição. Eles disseram de formas distintas o seguinte, que assim, para o empresário, a parte mais importante, se tu quer ter sucesso, é tu controlares o teu ego. Porque o empresário que está comprometido com o sucesso, ele tem que entender que o que menos importa é que as pessoas gostem de ti. E o nosso ego, não é? É a necessidade que a gente tem que os outros gostem de nós. Sempre. E ele diz assim, isso não importa. Tu como empresário tens que assumir o compromisso de fazer o que tem que ser feito. Se é para contratar, contrata. Se é para despedir, despede, demite. Se é para tomar uma decisão que as pessoas não vão gostar muito, toma. Tu tem que ter capacidade de tomar as decisões certas que possam levar o teu negócio a ter sucesso. Se tu estiver preocupado que os outros gostem de ti ou que eles vão falar de ti, não faz. Porque não vai dar certo. E os dois disseram isso. Mas um muito bruto, o Alan Sugar, e o Richard Branson com muito amor e carinho, que é assim que ele é, não? Todo zen. Então, eu saí de lá pensando, cara, é isso. É isso. Porque eu me considero uma pessoa, até então me considerava, que sempre preocupado com o que os outros vão pensar de mim, tentando agradar e tudo mais. Então, e eu voltei um leão para Portugal, né? Eu disse, agora assim, vai ser como eu quero, e quem quer fazer, vem comigo, quem não quer, sai da frente, porque agora vai ser para frente. E deu certo. E deu certo. Nós voltamos para Portugal, aquilo era fevereiro de 2009, fevereiro para março. A partir de abril, as minhas lojas começaram a funcionar de novo, com o mercado em crise, e nós começamos em 2009 a ganhar dinheiro, 2010, 2011, foi uma coisa impressionante. E eu atribuo muito esse momento como um dos grandes momentos importantes da minha vida, que é o momento da dor. É o momento que tu experimentas o teu chão abalar. Como nós estamos aqui agora e começa um terremoto. Aí tu vai descobrir quem tu és, não é? Porque enquanto o chão está seguro, enquanto tu está pisando em terreno seguro, é muito fácil tomar decisões, é muito fácil tu ter as crenças certas. Mas quando o chão abala, o chão treme, aí nós vamos ver quem é ateu e quem é que acredita em Deus, né? E foi muito legal, porque a gente conseguiu, eu com a Cristina e com o nosso grupo, né, depois de trabalho, a gente conseguiu dar a volta no cenário e fazer das nossas lojas lá da imobiliária 2 lojas que eram referências na rede. As pessoas vinham nos visitar para aprender como fazer, então foi muito bacana. E essa é a transição, então, do Homes Place, né? Da gestão para o negócio imobiliário. E a partir daí é que cria-se abre-se a porta e a possibilidade de nós pensarmos em ter um projeto imobiliário no Brasil. Não, agora ficou até mais tranquila, Rafael, porque eu tava assim, né? Mas tudo que ele toca sempre deu tão certo, deu tudo certo. Não, mas também teve uma bela crise, né, no meio do caminho, porque foi um boom realmente, assim, no mundo todo, na verdade, né? Só que alguns lugares sentiram mais. Essa crise em Portugal, ela só foi amenizada a partir de 2016. Imagina. Então, ela foi tão profunda que entre 2008 e 2015 foi duríssimo estar no mercado imobiliário, fazer um negócio nesse ambiente. Foi duríssimo. E aí tu considera que vocês tiveram essa mudança, claro, depois desse evento e tudo, dessa mudança de mentalidade realmente, mas vocês chegaram a sentir, assim, a pensar, nossa, eu vou ter que mudar não só a minha mentalidade, mas tiveram que mudar alguma outra coisa? Como é que foi, assim? Como é que tu sentiu isso? O que tu acha que realmente fez com que vocês não fossem mais uma empresa a quebrar naquele cenário onde todo mundo estava quebrando? Sem dinheiro agora, né? A grande mudança foi a mudança interna, a forma como nós lidávamos com o problema. Né? Que é aquela questão de tem coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. A matriz de foco-controle. Então, assim, eu não posso colocar foco em coisas que eu não controlo. Eu vou colocar foco e energia nas coisas que eu controlo. Então, basicamente, isso fez parte do nosso dia a dia. E a partir daí, nós sabíamos que tínhamos um mercado em queda. O preço dos imóveis estava caindo. Imagina, tens um imóvel que tu compraste por 100 mil euros.
tá? Tu fez um financiamento de 100 mil, o banco te emprestou todo o dinheiro para comprar. Na altura isso ainda acontecia, antes do subprime, né? Sim. Esse é o grande problema do sistema Sim. financeiro nesse cenário. O que aconteceu agora? Teu imóvel vale 60 mil. E tu chegas para mim, tu quer vender o teu imóvel, tu deve 100 mil para o banco e tens um imóvel para vender que vale 60. O que eu tenho que te dizer? Olha, Paulo, tu vais vender por 60, tá? Vais me pagar uma comissão, na altura comissão mínima de 5 mil euros, vais me pagar uma comissão de 5 mil e os outros 45 tu vai fazer um crédito pessoal, um financiamento para tu continuar pagando. Imagina isso. Isso aconteceu com centenas de famílias, centenas, milhares de famílias. Não é? Tá, eu estou exponenciando o problema, por vezes eram 5 mil, 10 mil de diferença. As pessoas vendiam por um preço abaixo do que tinham de dívida do crédito imobiliário. Porque não tinham, naquele cenário de quebradeira total, não tinham alternativas. Sim, era isso. Então, nós colocamos foco em ter as ferramentas certas para poder trabalhar com os clientes, trazer tranquilidade para eles, para que eles conseguissem enxergar a solução. Dentro disso também, foco na solução, nós trabalhamos com permutas, eram trocas autênticas. As pessoas faziam trocar uma casa por um apartamento e muita permuta direta de troca de imóveis, só pagando a diferença e resolvendo com a questão da diferença. Nós fizemos assim, negócios que hoje ainda não se fazem assim, eu não vi acontecer no Brasil, mas negócios incríveis, buscando sempre solução para os clientes. Não é? Como é que eu posso resolver o problema? E a partir daí foi que os resultados apareceram. Foi realmente foco na solução. O mercado não apresentou nenhuma alternativa para quem estava nele. Não tinha alternativa. Sim. Mas quem decidiu realmente continuar e fazer as coisas acontecerem, conseguiu sobreviver. Exemplo disso são os meus sócios, os Pintos, a S Pintos, que é uma empresa muito forte lá em Portugal, também sentiram a crise. Foco na solução. O que é para fazer? Diminui um pouco a estrutura, segura, não lança mais nada. Vamos controlar, agora tem para controlar e deixar passar a tempestade. Demorou 8 anos. Hoje são uma empresa fortíssima, seguramente das mais fortes do norte de Portugal, as que mais constroem empreendimentos, das que mais fazem habitações, é a S Pintos. Passou a tempestade, conseguiram segurar o tempo que foi necessário para fazer dar certo. A gente viu muito isso na pandemia também, as pessoas com esse olhar muito para o incontrolável, né? E perdendo foco para o que realmente elas podiam controlar. Claro que cada crise é uma crise, cada situação, né, tem as suas peculiaridades, mas eu acho que na pandemia, com certeza nessa outra crise, é bem isso, a gente vê quem é quem, né? Não só no sentido de caráter também, mas no sentido de empresário, de empreendedor mesmo. Porque muitas vezes a gente perde tempo, e no nosso dia a dia também, não precisa ter uma pandemia para isso acontecer, olhando para aquilo que não cabe a nós. Né? Ou falando, ou reclamando, resmungando, se vitimizando, né? Exatamente. Como a gente vê isso. Quando, na verdade, o que a gente pode fazer é o que a gente deixa para amanhã. E aí as coisas desandam. Mas, Rafael, depois de falar em crise, eu acho que a gente tem que fazer o nosso break. Aqui a gente tem um break, tá? Que é o momento Yoshake, tá? O minuto Yoshake. Eu sempre falo momento, né? Eu sempre erro o nome do próprio quadro. Mas é o minuto Yoshake. O Yoshake é a nossa patrocinadora, uma das marcas que patrocinam o podcast. Então, sempre que o assunto fica um pouco mais pesado, a gente come um sorvetinho. E é muito bom o Yoshake. Muito bom. É muito bom. É uma delícia, delícia. Eles tinham no shopping, não sei se ainda tem no shopping Pelotas. Tem, sim. Eu ia sempre lá. Meus filhos adoravam ir no Yoshake. Quando a gente morava aqui em Pelotas, era visita obrigatória no shopping e passar no Yoshake. Passar no Yoshake. A minha dupla ama também. Gostou do sorvete? Muito bom. É uma delícia, né? O outro dia eu fui direto comprar. Mas é bom mesmo esse sorvete. Bom, né? Bom, Rafael, depois do sorvetinho, então, passada a crise... Tava muito bom o sorvetinho. Muito bom, muito bom. Quisera a gente que toda crise fosse resolvida com o sorvete da Yoshake. É verdade. Mas então, vamos lá. E aí, como é que foi, ultrapassada essa crise de 2008 ali, né, que perdurou por algum período ali, virar a Porto 5 que a gente conhece hoje, né? Como é que foi essa trajetória? Em 2011, nós viemos ao Brasil, eu vim 2 vezes ao Brasil, no meio do ano. Depois, quando vim no meio do ano, tenho vários amigos aqui que estão ligados ao mercado imobiliário e me mostraram coisas que estavam acontecendo no Brasil. Não só em Pelotas, mas no Brasil, nossa região toda aqui. E eu, como já estava no mercado imobiliário, os meus olhos estavam muito mais atentos, né? A questão da nossa ativação da retina, quando tu tá quando uma mulher fica grávida, começa a ver muitas grávidas na rua. Quando eu
tenho filho, começa a ver um monte de carrinho de bebê na rua. Eu só enxergo gêmeos na rua. Só enxerga gêmeos. Eu nunca vejo gêmeos na rua. Então, o que acontece? Eu, naquela altura, estava inserido no mercado imobiliário, então a gente estava vivendo muito isso e vendo muitas oportunidades do mercado imobiliário. E eu vi que as coisas estavam acontecendo de fato aqui, né? E pensei naquela altura, pô, seria legal ou ter uma imobiliária aqui, ou montar, quem sabe, algo para construir aqui. Mas muito longe de ter um projeto, muito longe de ser uma realidade. Era minimamente uma intenção por estar vendo oportunidade. Né? Voltei para Portugal e convidei, então, 2 amigos para vir para cá conosco em outubro. Viemos visitar de novo, viemos ao Brasil. E vimos que, de verdade, era um arquiteto e um colega, vimos que tinha muita oportunidade e voltamos desenvolvendo um projeto. Vamos fazer uma imobiliária lá, né? E vamos com um arquiteto construir algumas casas. Essa era a ideia inicial. E foi engraçado porque essa história tem mais história no meio, mas eu vou encurtar. Tá? Que as 2 pessoas, os 2 que vieram comigo, antes do fim daquele ano, foi em outubro, né? Tinham o compromisso de voltarmos ao Brasil e fazer alguma coisa juntos. Os 2 desenvolveram projetos paralelos para vir para o Brasil sem ter parceria comigo. Ou seja, os 2 tentaram furar os meus olhos, como se diz assim, né? E aquilo aconteceu e eu fiquei bastante chateado porque eu estava já decidido que isso ia acontecer. Estava com a minha empresa já em Portugal praticamente vendida, não estava assinado, mas estava praticamente vendida. E aquilo me fez puxar o freio e dizer, o que está acontecendo aqui, né? As pessoas têm um compromisso comigo e agora querem fazer as coisas assim, de forma dissociada, né? Sozinhas. Então, eu estava num período de reflexão. O que eu vou fazer a seguir? Será que vale a pena vir para o Brasil? Não vale a pena? E foi aí que, durante essa reflexão, eu desafiei um construtor lá de Portugal, que já tinha falado com ele 2 vezes, que foi o seu Costa. Né? E eu disse para ele, Costa, quando é que o senhor vai construir no Brasil? Porque lá tá tudo acontecendo, sabe? O momento é muito bom para construir. E na 3ª vez que desafio o Costa, ele diz assim, Rafael, temos que falar sobre isso. E marcou uma reunião com os Pintos, que é uma consultora muito forte lá do norte de Portugal. Nós fomos para a reunião, eu apresentei toda a nossa região aqui, né, as oportunidades que existiam, e todo mundo, vamos para o Brasil, vamos para o Brasil, vamos para o Brasil, vamos lá. E eu disse, olha, só tem uma coisa, eu tenho que entender, né, como é que vai ser essa nossa parceria, essa nossa empresa, como é que vai funcionar isso, porque assim, eu já fui lá agora no fim do ano, depois que eu mostrei lá o ambiente, né, apresentei as pessoas importantes da cidade, mostrei tudo, depois eles quiseram ir sozinhos. Então assim, já fui enganado uma vez, eu não vou ser enganado de novo. E falei bem direto assim com eles. Eles nem mereciam que eu dissesse isso na altura, mas tinha acabado de acontecer, né? Sim, tava calejado. Estava calejado. Como é que vai ser isso? E aí o Costa propõe que a gente monte uma sociedade que faça com investimentos iguais e tudo mais. Olha, tá certo, então vamos fazer. Então, eu não sabia que eu ia ser sócio de uma construtora. De fato, eu fui para a reunião sem saber o que ia acontecer. E se a proposta fosse, Rafael, tu fica responsável pelas vendas e com uma participação nas vendas, eu talvez tivesse aceitado. Então, de verdade que o desenrolar das coisas me permitiu, naquele contexto, ser sócio, tanto do Costa quanto dos Pintos, que já tinham uma história no ramo da construção. E para mim seria algo totalmente novo. O mercado imobiliário não, mas a construção sim. Construção é outra coisa. E aí foi muito legal. Aí foi que tudo aconteceu. Viemos ao Brasil, vimos as oportunidades, né? Fizemos uma parceria com mais um parceiro local aqui, que é o Bagé, da Imobiliária Bagé. O Bagé foi sócio da Porto 5 no início, pouca gente sabe disso, porque era um parceiro importante para a gente ter alguém aqui local. E começamos o primeiro empreendimento e as coisas começaram a acontecer. O Bagé, inclusive, Rafael, vou aproveitar para intimar. Sim. Ele está convidado para o Blá Blá Blá. Vai ser difícil, hein? Já tô sabendo que o desafio é grande. Mas ele tem muita história para contar também. Ele é muito bom, muito meu amigo. E o Bagé, então, pronto, começa aqui conosco, nos dando apoio. A empresa começa e eu pensei na altura, olha, eu vou ao Brasil algumas vezes, não é? Eu vou manter minha família em Portugal e vai dar tudo certo. Só que no primeiro ano, eu era para ter vindo 2 vezes ao Brasil, eu vim 6 vezes, eu passei quase o ano todo aqui, 2012. Porque realmente a demanda era muito grande, e aí foi que a Cristina veio atrás, assim, olha, é assim, onde está um, vamos estar todos. É uma família, nós temos que estar juntos. Eu disse, tu tens razão. Eu não queria que meus filhos saíssem de Portugal, mas eu disse, tu tens razão. Sim. E voltamos para Portugal, preparamos as coisas, em janeiro de 2013, a gente fixa a residência aqui no Brasil. Eu, a Cristina e as crianças. E começamos a Porto 5.
com muito trabalho. Nós fazíamos tudo, éramos completamente operacionais, estávamos na linha de frente, fazendo contratos até de madrugada, atendendo clientes, não é? Ajudando nas questões relacionadas à obra. Para mim era tudo muito novo. Os Pintos tinham muita experiência, mas eu estava começando nessa área. Mas tinha noções muito grandes de gestão, porque eu tinha tido toda essa experiência de Homes Place e de Era, com as minhas imobiliárias, fazendo gestão, e comecei a trazer esses ingredientes de gestão para dentro do projeto. Entendi que aquilo que se dizia na altura, né? Eu comecei a participar de reuniões, a indústria da construção, e eu dizia assim, mas isso está um pouco longe de ser indústria, para mim. Porque a indústria, ela faz um produto, ela produz um produto, ela tem um parâmetro de qualidade, e normalmente sai igual o produto. Ela tem processo, não é? Que te permite fazer produção em série e ter um produto igual. E construção, naquela altura, eu disse, isso não é indústria, isso é um artesanato, porque cada projeto é um projeto, é feito pela mão do homem, não é? Tem que ter muito rigor, muito controle da qualidade do que está sendo feito, porque uma parede pode estar direita, a outra pode estar torta. Então, eu não via como indústria, de fato. E isso trouxe a discussão muitas vezes para dentro da empresa, né? Por melhor que se fizesse, não era uma indústria. Então, a mão de obra teria que ser muito qualificada. Então, a gente começou a trazer mão de obra de Portugal para cá. Veio muita gente de fora. Até hoje, muitos deles estão até hoje conosco. O senhor Silva, por exemplo, nosso mestre de obras, não é? Ele é uma pessoa conhecidíssima aqui em Pelotas, porque todo mundo sabe que onde ele botar a mão, a obra vai estar bem feita, vai estar com qualidade, vai estar como tem que ser. E foi assim, então, nós começamos a trazer toda a expertise dos Pintos de construção e do Sr. Costa, junto com a minha visão de gestão de negócios, a gente começou, e comercial, não é? Clientes, produto, a gente começou essa história da Porto 5. E foi muito bacana. 2013 decidimos manter o projeto, que era um projeto com uma obra, duas, não sabemos até onde vai. 2013, fim do ano, eu fui a Portugal e decidimos dar continuidade, fazer do projeto Porto 5 uma empresa. E aí começamos já a contratar pessoas e ter responsáveis por setor. E 2015 passamos por um outro momento muito importante, que eu de verdade influenciei esse processo junto com o Fernando, com o meu sócio, de trazer a industrialização para dentro da Porto 5. E aí mudou tudo. Mudou tudo porque conseguimos ter um novo método construtivo, desenvolvemos com uma equipe uma empresa colombiana. O Fernando é muito inteligente, meu sócio, então conseguiu alterar aquilo que já funcionava na empresa para que a gente tivesse um processo ainda mais dinâmico, usando equipamento pesado que nós já tínhamos. Então fez um mix em termos de processo construtivo. E nós conseguimos ter um processo construtivo que até hoje continua sendo referência no setor, com uma performance, uma produtividade completamente diferente do que o setor apresenta e com processo industrializado de produção e pré-produção de projetos. Aí sim, aí sim, onde a gente criou famílias de produto. Nós temos a família Aqua, a família Vita, a família Smart, estúdios, personalidades. Então, com famílias de produto, toda a pré-produção está feita. Eu digo assim, é um Aqua. Todo o meu time interno sabe o que é um Aqua. Então, a produção de projetos ela já entende o perfil do apartamento, o perfil do condomínio, tudo que vai ter que ter, e aí facilita o processo. E a gente consegue dizer, é um Aqua, desde a concepção até sair o produto lá na ponta final, com um processo mais industrializado. Temos ainda processos manuais? Claro que sim, é construção, não é? Sim. É feito pela mão do homem, mas quase todo o nosso processo é industrializado. Permitiu dar escala para a empresa, permitiu o crescimento da empresa e chegarmos na data de hoje, não é, com uns 38 lançamentos imobiliários realizados. Então é um sucesso enorme, são mais de 10 mil apartamentos lançados. Atingimos esse ano a marca dos 3 bilhões de reais, né, lançados também, que é um número muito impactante, porque quase todo esse número é construído aqui, na nossa região. Temos um empreendimento em Porto Alegre, um em Itajaí, um em Canela, e o resto todo é aqui. Pelotas, Rio Grande, Cassino. Então, estou muito contente, muito orgulhoso, porque essa parceria deu muito certo e a gente conseguiu, cada um de nós, trazer o seu ingrediente para essa equação, fazendo com que a gente conseguisse ter uma empresa de muito sucesso. Hoje, uma empresa sólida, uma empresa com gestão profissional. Nós temos uma governança corporativa como tem que ser. Deixamos de ser uma limitada, somos uma SA desde março de 2022, desculpa. E somos acionistas hoje da empresa, tanto eu quanto o Fernando e os Pintos. E
E não para por aí. Eu acho que foi esse primeiro grande passo foi realmente consolidar a Porto 5 como uma empresa. E a partir de agora, nosso lema esse ano é expandindo horizontes. É isso que eu ia te perguntar, porque claro que no início, óbvio que não é por conta disso o sucesso da Porto 5, mas o fato de tu conhecer bem a cidade, a região, facilitou. Mas é um modelo replicável, onde vocês quiserem colocar, tu acredita? Completamente. Hoje, assim, nós temos já convite, não é, para construir em São Paulo. Na verdade, tem pessoas fazendo bastante força nesse sentido. Interior do estado, Santa Maria, Passo Fundo também. Temos oportunidades nessas cidades, mas a nossa decisão estratégica é fazer um crescimento mais conservador, expandindo para a região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha também, né? E litoral catarinense. A nossa grande aposta num próximo movimento é o litoral catarinense. É uma região que cresce muito e os nossos produtos eles se encaixam hoje em qualquer região do Brasil. Não é? Nós temos produtos, personalidades que podemos ter nos terrenos pequenos, nos centros das cidades, os terrenos mais valorizados, não é? São produtos diferentes. Esses sim ainda respeitando processos mais artesanais, mas com muita qualidade e com pouca escala. Eu não consigo ter muita escala porque eu não consigo ter 2 silvas, 3 ou 4 silvas, não dá. Então, é isso. Mas eu também tenho produto que eu consigo sim ter escala e a gente consegue encaixar, não é, em todas as regiões da cidade. Produtos mais centrais tem o Smart, produtos mais afastados um pouquinho temos o Vita, o Aqua. Então a gente consegue ir compondo a demanda dessa forma. E eu não tenho dúvida que é uma questão de tempo até a Porto 5 ter uma abrangência mais, não diria nacional, porque o Brasil é muito grande, o Brasil tem dimensões continentais, mas uma abrangência região sul, Paraná para baixo, é uma questão de muito pouco tempo para a Porto 5 estar presente nesses estados. E em Portugal também vocês estão empreendendo? Como Porto Também, 5? também. A Porto 5, na verdade, começa seu primeiro projeto como Porto 5 Empreendimentos Portugal esse ano, lançamos agora em abril de 2023, o Brisas de Gaia, nosso primeiro empreendimento. E estou muito contente, porque é mais um sonho concretizado, que agora construir em Portugal, né, voltar para casa, porque para nós representa isso, então é o regresso a casa, e está muito legal, muito bacana. Lançamos o Brisas de Gaia, e ainda esse ano vamos lançar o segundo empreendimento, bem mais robusto, com quase 300 apartamentos, que para Portugal é um número impactante. Sim. E a Porto 5 está começando a escrever essa história também em Portugal. Agora tu voltaste com a família para Portugal bem antes disso, né? Bem antes. O que te motivou, apesar da Porto 5 estar, de forma geral, aqui no Brasil, a voltar para lá? O compromisso com meus filhos. Esse foi o fator principal. Quando nós viemos para o Brasil em 2013, eu reuni meus filhos na sala, Matheus com 2 anos, a Dani com 3 e a Rafaela com 6 anos. Para um papo sério. 6, um papo sério. Eu chamei meus filhos e disse, olha, meus filhos, nós vamos, isso quando voltamos, dezembro de 2012, nós sentamos, olha, nós vamos para o Brasil. Minha sogra quase infartou, porque minha sogra morava conosco para nos ajudar. Nós vamos para o Brasil e é um projeto para 5 anos. Eu disse para eles, o pai precisa de 5 anos para montar a empresa, deixar as coisas organizadas para que a gente possa voltar para casa. Vamos pro Brasil? As crianças, claro, né? Para eles tudo é festa, tudo né? É festa. Ainda mais assim, mas eu assumi um compromisso com eles e 5 anos e meio depois nós estávamos de novo em Portugal. Então nós todos os anos fomos a Portugal, eu não queria que eles perdessem as raízes de lá, o vínculo. Não é? Eles sabiam, toda hora a gente comunicava dentro de casa, mas vamos voltar para Portugal, é 2018 a gente volta para Portugal. Precisei de mais 6 meses, não é? Porque não é tudo tão rígido assim. Sim. Mas em agosto de 2018, nós voltamos a fixar a residência em Portugal por um projeto de vida. Projeto que a gente tem para as crianças, eles fazerem a escola em Portugal. Eles estão numa escola hoje, eu ia dizer bilíngue, mas não é verdade, é uma escola inglesa, eles falam inglês, o currículo inteiro é dado em inglês. Então já são os meus 3 filhos são fluentes em inglês, que para nós era uma coisa importante, né, pelas portas que se abrem. E esse projeto continua, então, de fazer escola, eventualmente, se quiserem fazer uma faculdade em Portugal ou na Europa. Então, a ideia foi essa. Por isso, voltamos para lá, para um projeto familiar e compromisso com meus filhos. Seria muito mais fácil, hoje, estar com a residência aqui. Sim. Mas está sendo espetacular. Também essa distância nos permitiu crescer
com a empresa de uma outra forma. Porque o fato de não estarmos aqui 100% do tempo faz com que a nossa equipe assuma o protagonismo, assuma a responsabilidade. E de verdade que a gente cresceu muito nesse período. Os nossos diretores, nossos gerentes, todo o pessoal pegou junto e hoje, que eu disse há pouco, hoje eles são a Porto 5. Porque eles estão na linha de frente e eles fazem a diferença. E como é que é o teu dia a dia lá, Rafael? Gerenciando, liderando, né? Numa distância tão grande assim, como é que funciona, assim, na prática? Como é que tu faz dar certo? Na prática, no início, nós fomos para Portugal e não tinha pandemia ainda, 2018. Mas eu já tinha o Zoom. Já estava ali. Nós criamos uma sala de videoconferências aqui na Porto 5 e lá um escritório com sala de videoconferência. Então, isso em 2018 ainda, para poder facilitar essa comunicação. Queria falar com o time, chamava na sala, o pessoal sentava na mesa e fazíamos a videoconferência. Então, tanto é que quando veio a pandemia, não nos afetou nessa questão de dinâmica de gestão, nada, porque continua exatamente igual. O meu dia a dia, como é que funciona normalmente? Agora, claro que as coisas vão evoluindo, não é? Sim. Eu de manhã vou para academia, estou conseguindo fazer isso, não é? Praticamente todos os dias. E eu tenho um escritório do lado da academia, onde eu paro meu carro para uma vez só e depois consigo sair dali e ir para o escritório. Otimizar o tempo. Porque, claro, tendo o primeiro projeto começando em Portugal, ainda tenho liberdade ainda de ter o tempo mais controlado. E temos uma vantagem de ter hoje 4 horas de diferença de fuso horário. Então, se eu sair da academia às 10 da manhã, aqui são 6 da manhã ainda. Então, o dia ainda não começou. As pessoas não estão ainda me chamando no WhatsApp. Sim. Tu sempre ganha tempo. Ganho tempo. Aí vou para o escritório, das 10 ao meio-dia, normalmente trato das demandas dos nossos empreendimentos lá, reuniões com arquitetos, com engenheiros, ou reunião nenhuma, eu estou no escritório, né, fazendo trabalho, preparando alguma apresentação, alguma coisa. E ao meio-dia começa as demandas do Brasil e aí vai até de noite, onde eu estou disponível no WhatsApp para atender o meu time. Basicamente é isso. Tem algumas reuniões que são reuniões já marcadas, não é? Com o time de gestão e com os gerentes, com os departamentos onde eu mais atuo. Nós temos divisão de participação em departamentos, marketing, vendas, né? Comercial, administrativo, financeiro, diria eu, onde estou mais presente, e projetos, né? Obviamente. E assim eu vou conduzindo o meu dia. E tenho dias muito tranquilos. Normalmente tenho oportunidade de fazer almoços lá de negócios, onde se o almoço se estender até 2, 3 da tarde, não tem problema. Eu consigo ter uma vida mais tranquila. Muitas vezes vou buscar os meus filhos na escola. É uma tarefa que a Cristina assume mais, mas tem oportunidade disso. 5 da tarde, eles entram 8 da manhã, 5 da tarde, vou buscá-los. Então a gente consegue ter uma vida mais tranquila e estar mais disponível para o nosso time. O pessoal costuma dizer o seguinte: quando tu tá em Portugal é mais fácil falar contigo. E é verdade. Sim, porque aqui também imagino eu que se divida entre amigo, família, conhecido, Porto 5, demandas que só resolve presencial. Eu tô em Portugal, eu tô no Brasil agora há 6 dias, completo hoje 6 dias. Eu tenho centenas de mensagens no meu WhatsApp que eu não consegui ver ainda. Porque eu tive em Porto Alegre, fomos para Santa Catarina, 4 dias em Santa Catarina, voltamos para Porto Alegre e foram reuniões de manhã à noite. E eu não consigo estar em uma reunião e tá aqui contigo agora e respondendo no meu WhatsApp. Eu não faço isso. E nem atendendo o telefone, não faço. Então, eu procuro estar 100% concentrado no que eu tô fazendo, não é? Para obter o melhor resultado possível naquilo que eu tô fazendo. E depois acumula. Então, estar no Brasil é sinônimo de estar menos disponível para minha equipe. O que é uma coisa incrível. Sim. Porque aí eu volto a estar presente, participando de questões que são estratégicas, mas também são operacionais, da negociação de terrenos, principalmente agora, desenvolvimento de projetos. Então, eventos com equipes comerciais, eu participo bastante. Então, é isso. Portugal, sinônimo de disponibilidade. Brasil é loucura. É loucura. Bom, já que a gente está falando sobre gestão de tempo, Rafael, eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama Meus 20 Minutinhos. Na verdade, ele nasceu no meu Instagram. Hoje em dia, ele está por tudo, por toda a minha vida. As pessoas param na rua para me dizer que estão lendo mais graças a esse movimento. Ele nasceu como uma hashtag, sem pretensão alguma, e virou um movimento. Todo mundo me perguntava como é que eu conseguia ler, tendo empresa, tendo filho, aquela coisa, né? A gente sempre olha para a vida do outro e começa a imaginar como é que realmente funciona, mais ou menos como eu te pergunto sobre a tua. E aí eu sempre dizia e digo para as pessoas que, para eu dar conta, eu comecei a criar um tempo mínimo, um tempo limite de leitura, que era uns 20 minutos. Porque senão o que acontecia? Ou eu largava tudo
e lia sem parar, e aí, óbvio, as demandas depois acumulavam, ou passava dias sem ler porque tinha demanda. Claro. Só que quando tu tem filho, tu não tem mais como largar tudo, né? Então essas coisas também foram mudando. E aí eu criei esse tempo de 20 minutos por dia para dar conta das minhas leituras e ao mesmo tempo não abandonar todo o resto. E aí eu trouxe aqui para o podcast para indicar livros para as pessoas. Então eu queria saber, além da Porto 5, da academia, né, da família, que dá para perceber na tua fala que tu é um homem bem família, tu costuma também ler? Tu tem esse hábito na tua vida? Eu já vi que tu indicou alguns livros aqui, né? Sim. Já citaste na tua fala. Queria entender como é que funciona para ti. Paula, eu durante muitos anos eu li bastante. E fez parte da minha evolução como empresário, não é? Como pai de família, como marido. Então, para mim, a leitura mudou também. É um dos pilares que fez mudar a minha vida. Uhum. E eu costumo dizer que é tão fácil ler um livro, né? É tão acessível tu conseguir ler um livro e o impacto que ele tem na nossa vida é tão grande que é quase inconcebível que a gente não tenha mais esse hábito mais difundido. Uhum. Porque o livro, ele muitas vezes traduz a experiência de uma vida inteira de uma pessoa. E a gente consegue absorver isso em pouco tempo. Hoje eu estou um pouco mais, talvez pela demanda de trabalho e essas demanda operacional que costumo ter, eu estou mais utilizando o 12 minutos, que é uma ferramenta, um aplicativo. Eu assinei Vitalício, comprei para Vitalício, que me permite ouvir resumos de livros em cerca de 12 minutos. Esse é o propósito do aplicativo, um audiobook com um resumo. Então, tenho as minhas leituras também, mas ouço muito audiobook. As minhas caminhadas, normalmente, não é ouvindo audiobooks, e eu recomendo vivamente, não é, porque também tem muito conteúdo, muita informação. É diferente de uma leitura, onde tu consegue grifar os pontos importantes, não é? Acho que a capacidade de retenção ela é maior numa leitura do que ouvindo um audiobook, mas é uma ferramenta importante também. Que auxilia, né? E eu acho que eu também costumo dizer o seguinte, tem muita gente que costuma utilizar rótulos para si mesmo e aceitar rótulos, não é? Tipo, tu és essa pessoa, tu és isso, tu és mecânico, tu és caixa de supermercado, tu és atendente de farmácia, tu és isso ou aquilo. E eu acho que isso é um erro muito grande quando a gente aceita esses rótulos como sendo a nossa verdade, porque nenhum de nós é um produto acabado, né? Eu sou prova viva de que a gente não é um produto acabado. Eu fui um atleta, na altura eu dizia, eu sou um jogador de futsal. Não, fui. Eu fui um professor de educação física, né? Um estudante, professor. Eu fui um aluno de mestrado. Eu fui um manager no Homes Place. Eu fui um empresário de intermediação de imobiliária em Portugal, né? E hoje eu estou como empresário de mercado imobiliário aqui em Pelotas. O que não quer dizer que eu não possa, daqui a algum tempo, se eu quiser, ser um escritor, ser um pintor, ser o que eu quiser. Acho que não existem limites e a leitura ela nos ajuda muito nesse sentido. A que a gente entenda que tem muito mais na vida que a gente pode ser, ter, fazer, o que a gente quiser. É verdade. O que é preciso é explorar isso, é ter a coragem de explorar isso, tomar decisões e depois pagar o preço, né? Seguir o caminho, porque tem um preço a pagar, não é de graça. Então, eu acho que o livro, ele é, sim, uma das principais ferramentas para que a gente possa se libertar desse rótulo que nos colocam muitas vezes e que as pessoas aceitam para que a gente possa viver uma vida épica, uma vida plena. E eu não sei o que é para ti uma vida épica, uma vida mágica. Se eu te perguntasse assim, o que é uma vida mágica? Talvez a tua resposta seja bem diferente da minha. O mais importante para mim é que a gente tenha a coragem de responder a pergunta e depois fazer o que tem que ser feito, né? Porque a vida mágica ela está ao alcance de qualquer um de nós, desde que a gente tenha capacidade de pensar sobre isso e esteja disposto a pagar o preço a seguir. É só isso. Eu quero esse corte, hein? eu quero esse corte, porque, olha, duvido alguém não ler e mais do que isso, tu comentava nos bastidores que a Cris, né, tua esposa, coloca as pessoas em movimento. Mas eu duvido que a tua fala não coloque também, Rafael. Muito legal. Que bom. Porque, e a gente tem, na verdade, tanto eu quanto a Cristina, a gente tenta, no ambiente que a gente está inserido, nas nossas empresas, com nossos amigos, a gente tenta sempre ser um agente de transformação, né? Porque a gente conecta com pessoas que nem sempre elas vão estar ligadas a nós o resto da vida. Às vezes as relações, hoje em dia está tudo tão rápido e que por vezes é uma pergunta que se faça, não é? Botar a pessoa para pensar, as perguntas têm esse poder, né? A gente não consegue
evitar buscar uma resposta, né? Se eu te perguntar, como agora, o que é para ti ter uma vida mágica? O que é a vida perfeita? Me descreve uma vida perfeita. Família, dinheiro, coisas que queres ter, coisas que queres fazer. E tem pessoas que nunca fizeram isso, nunca fizeram esse exercício de sentar e descrever o que é uma vida mágica. E às vezes quando tu faz isso, tu provoca isso, as mudanças são profundas. Porque as pessoas começam, se permitem, não é? Se permitem sonhar e se permitem criar novos cenários. E isso move o mundo. Isso move. É muito forte. É verdade. Né? Então a gente tenta sempre deixar, assim, na nossa passagem, seja onde for, deixar alguma semente plantada para que as pessoas possam realmente ter uma vida diferente. Bom, acho que tu vai gostar então do livro que eu trouxe para indicar. Não é exatamente sobre isso, mas é um livro do Pondé que fala Filosofia para Corajosos. E a moral desse livro é incentivar que a gente pense com a nossa própria cabeça. Acho que é algo tão em falta hoje em dia, né? Que é exatamente isso que tu falava. Como seria a tua vida ideal? Como seria a tua vida mágica? Mas a tua. Não é a minha, não é a da Maria Eduarda que está aqui com a gente, é a tua. Né? Então, acho que tem muito isso sobre esse nosso discernimento para compreender a vida, para olhar para as coisas, para interpretar os fatos. Eu acho que isso é algo que está muito em falta, assim. Então, é a minha dica, mas eu quero que tu deixe a tua também. Dica de livro? É. A minha dica de livro... A primeira dica que eu dou é ler. Ler qualquer coisa, pelo menos, sabe? Aprende a ter esse hábito, a ter esse gosto. Né? Como tu diz, 20 minutos, acho fantástico. Mas se não forem 20 minutos, se tu só tens 3 minutos e tu conseguires ler 3 páginas em 3 minutos, e aí que tem outro poder muito grande, que é o poder da construção no tempo, não é? Só posso ler 3 páginas por dia, isso não é nada, então não vou ler. Não, mentira, porque se tu leres 3 páginas por dia durante um ano, tu vais ler 1000 páginas. Um livro normal, a média, são 200 páginas. São 200 páginas. Então tu consegue ler 5 livros por ano, em 10 anos tu pode ler 50 livros lendo 3 páginas por dia. É só essa a questão. Tá? Então, para mim, é isso que tá. A diferença é só da decisão, não é o tempo, não é nada disso. É a decisão de querer fazer. Com certeza. Eu tenho 4 livros que eu gosto muito, Paula. Eu não quero ser chato na resposta, mas tenho que dizer. É capaz. Tá? Assim, que eu acho que fazem... Quanto mais dica, melhor. Que fazem a diferença, fez a diferença na minha vida e pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa que leia. Então, o primeiro deles, o mais fácil de leitura, é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu já falei, acho que hoje aqui, do Robert Kiyosaki. Eu adoro o Kiyosaki, as teorias que ele tem, gosto muito. E o Pai Rico, Pai Pobre é um livro que questiona muito o nosso modelo social de vai para a escola, tira boas notas e seja empregado de alguém. Né? Então ele fala muito sobre isso, a questão da relação estudo, especialização e trabalho, né? E tu poder ver as coisas de forma diferente e incentivando as pessoas a serem empreendedoras, terem o seu próprio negócio. O livro fala sobre isso e fala de imóveis também como um grande investimento. Tá? Vale muito a pena ler esse livro. Outro livro que eu gostei muito, que fez parte também da minha transformação, foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Adoro. do Dale Carnegie. É um tu livro... fizeste os cursos ou só? Não, nunca fiz o curso do Eu Carnegie, também não. tá? Mas eu assisti vários vídeos dele já, vídeos antigos, assim, né? E gosto muito da história do Dale Carnegie. É muito interessante. E o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que te dá ferramentas assim muito simples, assim, o poder do sorriso, né? O poder do olhar nos olhos, chamar a pessoa pelo nome. Então são várias questões que são básicas, mas que nos ajudam a ter uma vida social mais, não diria mais interessante, mas com mais resultado, mais proveitosa. A gente consegue realmente tirar mais proveito das situações no bom sentido. Até o título é meio estranho. Influenciar pessoas parece que é algo negativo, não é? Muita gente não lê por conta do título, né? Apesar dele ser um caça-clique, como a gente chama hoje, né? Mas não é nada disso, é influenciar de forma positiva. É que tu consiga realmente usar o teu poder de persuasão com as pessoas que estão à tua volta. Então, uma vida com presença, assim, acho que pra mim ensina muito. Gosto muito, muito desse livro. Para mim fez muita diferença. Outro livro que eu recomendo também, para mim, eu estava um dia na FENAC, lá em Portugal, e eu fui à procura de um livro que fizesse a diferença para mim. Estava assim, uma fase procurando saída. Lá em 2009, naquela confusão, eu fui na FENAC e apareceu o livro para mim assim, do nada. Fui direto nele, peguei Pense e Fique Rico, do Napoleon Hill. E ali tá, para mim, o segredo de qualquer pessoa que queira ficar rico. Pronto, tá ali no livro. Quero ficar rico. Se alguém que está nos assistindo quiser ficar rico,
É simples, lê o livro do Napoleon Hill e põe em prática o que está no livro. Aham. Que a chance de tu ficar rico é enorme. É muito bom esse livro. É Tá muito lá, bom. ele tá lá, ele estudou a vida de 500 milionários e pegou o que americanos lá na década de 1910, provavelmente, até 1920, estudou como é que eles pensavam, o que eles faziam, quais eram as características comuns desses 500 milionários e traduziu tudo num livro. Que a gente vai querer fazer sozinho, porque se tá ali no livro, né? E a história do Napoleão Hill é maravilhosa, né? É brutal. Não querendo me intrometer nas tuas indicações, mas Mais Esperto que o Diabo também é muito bom. Já ali, Mais Esperto que o Diabo, é um diálogo, né? É, um diálogo, uma entrevista com o uma diabo. entrevista com o diabo. E é muito bacana, né? Porque então, eu adoro Napoleon Hill, tá? Para mim, sou suspeito, para mim é um grande autor e vale muito a pena. Então, Pense, Fique Rico é uma dica forte que eu dou. E por último, para quem é líder realmente, ou quer ter ferramentas para poder mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao redor, com ferramentas muito poderosas, é O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Eu disse há pouco aqui para ti que para mim o Anthony Robbins é uma das referências que eu tenho como palestrante, como a forma como ele entrega, o conteúdo que ele entrega, ele é transformacional, transforma a vida de qualquer pessoa. E o livro do Poder Sem Limites, ele é um livro denso, um livro com muito conteúdo, não dá para ser lido de uma vez só assim corrido, tem que ser lido com calma, não é? Tem que ser digerida a informação, tem que ser trabalhada aquela informação, mas é um livro fantástico. Ele traz ali, para mim, a Bíblia do desenvolvimento pessoal, chama-se O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Então, nós falamos em 4 livros. A pessoa disse, mas quanto será que deve custar isso? É um investimento muito menor do que tu sair 3 meses tomando cerveja numa sexta-feira, num sábado, cortar aí só um bocadinho, só um pouquinho, e investir uma vez por semana que tu deixa de sair, tu provavelmente vai conseguir comprar um livro por semana e vai mudar a tua vida. É isso. É a tal da vida mágica. Aí pode ser que aconteça a vida mágica. Então, aproveitando, qual é a tua vida mágica, Rafael? Olha, Paula, a minha vida mágica é uma vida que eu consiga não ter limitações financeiras, tá? Que eu consiga viajar o mundo e experimentar coisas diferentes ao redor do mundo, que eu consiga estar com a minha família o tempo que eu quiser estar, que eu consiga ser dono do meu tempo e que eu tenha saúde para usar esse tempo sempre com experiências que sejam experiências bacanas para mim e para as pessoas que estiverem junto comigo. Ter tempo para estar com meus amigos, ter tempo para estar com minha família, com meus filhos, acompanhar a trajetória dos meus filhos e ser completamente dono do meu tempo. Isso eu acho que é fundamental. Né? Para mim, isso é ter uma vida mágica. Eu não tenho vícios, praticamente nenhum. Né? Alguém que está assistindo vai dizer, mas e a Coca-Cola zero? Se eu quiser, eu paro. Não chega a ser um vício. Mas eu não tenho vícios e para mim tenho hobbies. Gosto de viajar, gosto de experimentar comidas diferentes, gosto de conhecer lugares diferentes. Tenho feito isso já bastante, não é? Dentro do que é possível. E eu posso te dizer assim que nesse momento, eu falei com a Cristina há pouco tempo sobre isso, e a gente já está vivendo uma vida mágica. A gente já tem assim praticamente... os sonhos que nós tínhamos estão praticamente todos acontecendo. Não é? E eu tenho muita gratidão por isso, porque a gente sonhou, a gente lutou, nós corremos atrás, pagamos o preço, não foi fácil, mas está dando certo. Né? Então, por isso que eu olho assim muitas vezes para as pessoas que não estão vivendo uma vida mágica e veja a distância entre o que está acontecendo agora com essa pessoa e ter uma vida mágica, ela é muito pequena. Só que ela está lá dentro, sabe? E é difícil tu querer mudar as pessoas. A gente não consegue mudar as pessoas. Tu pode influenciar, tu pode dizer algo que faça com que elas mudem. Mas isso é muito pessoal, né? Tá aqui dentro. Cada um de nós tem um programa mental que pode ser alterado por nós mesmos. E ninguém vai conseguir alterar por ti. Então, a nossa conversa aqui, quem está nos assistindo, talvez tire uma outra inspiração para fazer uma mudança, mas a conversa em si não muda ninguém. Os ensinamentos não mudam ninguém. As pessoas podem decidir fazer essa mudança. E aí tudo pode acontecer. Com certeza. Aí a vida mágica vem. E é bem isso que tu falaste, como é importante, além dessa mudança, a gente saber reconhecer quando alcança a vida mágica. Né? Que não é deixar de desejar, de ambicionar coisas, mas tu também saber reconhecer quando, aconteceu. Cheguei. Né? Cheguei aqui. É muito bacana. A minha vida mágica seria na verdade, bem parecida com a tua. E, de certa forma, eu também já vivo, claro,
ambicionando muitas coisas, mas também já vivo essa liberdade de tempo, né? Liberdade geográfica. Eu hoje faço meu trabalho de onde eu quiser fazer. Isso para mim não tem preço, assim, é um valor inegociável. E o meu tempo com a minha família. Eu só troco a Coca-Cola zero pelo café. Mas no mais, a minha vida mágica é bem parecida. Então acho que eu tenho que... Como é que eu tenho que dizer? Pra cima deles. Pra cima Pra deles. cima deles. Nem É preciso isso te aí. perguntar, então, se tu te considera um homem de sucesso. Porque pra ti, provavelmente, sucesso tem muito mais a ver com isso. Essa pergunta, sempre a resposta ela é pessoal. O fato de ter construído uma história da forma como eu fiz, eu me considero uma pessoa de sucesso, tá? Sem falsa modéstia, assim, tá? Eu me considero porque foram vários desafios que foram sendo vencidos ao longo da vida. Acumulei mais vitórias que derrotas, e isso para mim é sucesso. E chegar nessa idade que estou ainda, com poucos cabelos brancos, já tem menos cabelo, mas com poucos cabelos brancos, com saúde minimamente em condições, não é? Tô em condições, tendo tempo para cuidar da minha saúde, da minha alimentação, cuidando dos meus filhos, dando atenção para minha família, tendo uma família que é uma família de verdade. Nós somos uma família muito unida, muito junta. Isso para mim já é sinônimo de sucesso. Chegar vivo aos 43 anos já é um sucesso. Falava sobre isso com o meu sócio essa semana. Quantas vezes, assim, se a gente olhar para nossa adolescência, nossa infância, todos nós, quantas ocasiões nós já passamos que poderíamos ter tido um acidente ou um problema que podia ser fatal? Quantos amigos nossos já foram, né, nessa trajetória e tomaram más decisões ou estavam no lugar errado, no momento errado, né? E nós estamos aqui. Então, assim, estarmos aqui hoje já é para mim sucesso. É verdade, eu digo isso todos os dias. Acordar de manhã já sou um vencedor, porque tudo pode acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã. Então aí a gente acorda, faz desse dia um dia espetacular, sabe? Não tem tempo ruim, a gente tem que fazer diferença, então acorda e vai lá. Mas eu tô desmotivado. Pô, mas desmotivado com o quê, não é? Se tu tá vendo, se tu tá enxergando, se tu tá vivo, se tu pode caminhar, se tu pode falar, não pode estar desmotivado, né? Eu não aceito, não é que não aceito, eu não aceito isso pra mim, não aceito pros outros, pra mim eu não aceito. A motivação, só por estar respirando e estar vivo, nós temos que estar bem. Tanta gente que não pode nem sair da cama, né? Então não tem desculpa, tem desculpa, tem que ir pra cima deles. Pra cima deles, e sempre. Por estar com essa energia e estar com esse foco, com as capacidades que hoje eu tenho, eu me considero, sim, um homem de sucesso. Coisa boa. E não para por aí. Não para por aí. tua outra frase clássica. Não para por aí. Rafael, eu tô te ouvindo falar, me lembrei muito de uma mulher que escreveu o Pense em Riqueza para Mulheres, que eu te comentei até antes, né, que eu tava lendo. E o pai dela sempre perguntava para ela ao final do dia, né, Susan, acho que é o nome dela, Susan, você fez a diferença na vida de alguém hoje? Então, acho que é muito disso, né, eu acordar, agradecer pelo que tem e tentar fazer algo de diferente com aquela nova oportunidade, né? O meu pai também, meu pai já faleceu e ele falava muito sobre isso. O que eu te comentei que o meu filho disse, né? Ao acordar, a vida é maravilhosa. Eu até fiquei assim, parada, perplexa, porque era exatamente o jeito que meu pai falava comigo. Ele me ligava e dizia, oi filha, tudo bem? Não esquece, a vida é maravilhosa. E eu, olha o Pietro já falando, claro que sem lembrar do avô, né? Sem nem saber, muito pequeno. Mas acho que a gente passa muito isso também para as pessoas que convivem com a gente. Eu abro as janelas, eu digo bom dia sol, bom dia vida. Isso. E isso vai pegando, né? Não tem jeito. Gostou do papo? Muito bom, Paulo. Te agradeço. Obrigado pela oportunidade. Esses momentos, assim, são momentos de recordar. E recordar, eu acho que é muito importante a gente também recordar. Tens me ajudado nesse sentido. Recordar os momentos de celebração, os momentos importantes, as derrotas que a gente vai tendo ao longo da vida. Porque é isso que nos faz entender que o jogo da vida é um jogo de ganhar e perder. E o segredo aqui é a gente ganhar mais do que perde, não é? Mas arriscar, é viver, é fazer acontecer. Não é? E eu costumo dizer também o seguinte, os nossos resultados na nossa vida, eles serão uma fração do risco que a gente estiver disposto a correr. Então, quanto menor for o risco que estiver disposto a correr, menor vai ser o teu resultado. Se tu estiver disposto a arriscar alto e sonhar alto, teu resultado vai ser proporcional a esse risco. Tá? Então, que a gente tenhamos todos nós a coragem de sonhar alto, de pensar alto, arriscar forte, para que os resultados sejam resultados que a gente possa olhar depois para trás e dizer, tenho orgulho disso, olha só o que a gente fez. E isso faz diferença, não é? É para aí que a gente está indo. Obrigado. E que a gente tenha mais oportunidades de falar sobre essas questões.
Vamos sim, já tá mais convidado para voltar. Obrigado. Com tanta novidade que a Porto 5 lança, assunto com certeza não vai faltar. Não vai faltar. Rafael, deixa aqui registrado então a nossa lembrança, uma caneca da Mug Canecas, nossa apoiadora. Obrigado. É uma lembrança do podcast. Na caneca diz: todo mundo tem uma história para contar, que é nosso manifesto, nosso slogan aqui, com o teu nome para tu lembrar desse momento. Vou abrir aqui, não é? Claro, pode abrir, fica bem à vontade. E a Mug é uma marca daqui de Pelotas? É uma marca daqui de Pelotas que apoia o podcast. Que legal. A gente tem... E faz produtos personalizados. Produtos personalizados. A gente tem bons parceiros aqui no podcast. Que bacana, olha E eu adoro personalização, né? Ó, entre tantas opções, eu escolhi botar Rafael. Espero que tu te identifique. Não, tá muito legal. Bacana. Obrigado, Paulo. E é legal, né? Essa personalização, essas coisas assim, nos ajudam a lembrar também, como tu dizia, né? Da nossa trajetória. Então, fica aí muito bacana. Fica aí o registro. Rafael, te agradeço imensamente, né? A confiança, mais uma vez, no meu trabalho. Foi muito legal contar a tua história, foi inspirador. Eu já vou para a livraria comprar uns livros. Hoje legal. Eu fui influenciada, né? Não só influenciei na leitura. E realmente, assim, é inspirador ver alguém de Pelotas, né? Que tem uma história tão legal e que, ao mesmo tempo, não esqueceu das coisas que mais importam. Que eu acho que é isso que a gente busca, né? Essa inspiração, esse equilíbrio tão falado entre os pratinhos, como se diz, né? Entre todos os papéis que a gente assume. E é realmente, assim, inspirador quando a gente vê que, claro, com os desafios que só a pessoa sabe, né? Que vive no seu dia a dia, mas de um jeito ou de outro ela consegue. E aí isso nos inspira a pensar, opa, eu também posso, né? Todo mundo pode. Todo mundo pode. E para cima deles, então. Muito obrigada pela nossa audiência. Espero que vocês também tenham se sentido motivados. Obrigada aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, tantas marcas legais que tornam esse projeto viável, esse projeto possível para que eu possa parar esse tempo e ouvir essas grandes histórias. E obrigada, claro, também a vocês que nos assistiram até o final e fazem com que esse projeto tenha relevância. Compartilhem, indiquem e façam com que mais pessoas, principalmente aqui da nossa região, tenham essa visão empreendedora e inspiradora. Até mais!